Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Vamos iniciar em função do horário, na verdade, temos um grupo mais de quase 60 inscritos, mas vamos respeitar as pessoas que chegaram no horário, o nosso horário, nós temos muito conteúdo, e aqueles que forem chegando, eu vou entrando, aceitando aqui o convite na sala. Seja bem-vinda, Letícia, Diego, Marcos, o Lucas, o Renato, o Roberto, a Sussa, TH, Ana Cláudia, a Leona, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar. Espero entregar aí bastante conteúdo, vai durar uma média de mais ou menos 1h30, 2 horas até próximo que vocês possam se programar. Evidentemente que se quiserem encaminhar o link para alguém que esteja buscando recolocação, esteja aí numa jornada de mudança de emprego, ou até mesmo pensando aí numa transição de carreira, independente do momento da carreira em si, se essas informações forem importantes para essas pessoas, familiares, amigos, que vocês possam compartilhar o link que eu aceito aqui, a entrada na sala, e a gente tem como contribuir, né, para essas pessoas também. Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas que estão chegando. E automaticamente eu posso aceitar aqui essas pessoas que, à medida que elas forem chegando, entrando, essas indicações de vocês, né? Será um prazer tê-las aqui conosco, né? E aí eu quero agradecer imensamente a presença dos que estão aqui, e eu tenho certeza que posso agregar valor, bastante valor e conteúdo aí à carreira de vocês. Espero, né, estar agregando e contribuindo para o momento profissional de vocês em si. Eu queria só saber, antes de iniciar, eu ativei o meu fone para saber se vocês todos me ouvem bem e me veem bem. Vocês me confirmam aí com um joinha na tela, por gentileza, só para que a gente possa garantir aí a qualidade da nossa comunicação. Ô, Roberto, muito obrigado. Sussa e Leona, excelente. Maravilha. Então, todos estão me ouvindo e estão me vendo. Bom, gente, então vamos iniciar. Eu queria compartilhar aqui a tela para aqueles que não me conhecem. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ana Cláudia. Ótimo. Então a comunicação está fluida aí com todos. Está funcionando com todos vocês. Maravilha. Bom, eu peço a vocês que mantenham, às vezes a gente está em casa, não tem pessoas em casa, TV ligada, crianças brincando, enfim, que vocês possam sempre manter o áudio no silencioso de vocês, tá? Para a gente não ter aí nenhum problema de som, né, ou de interrupções, muito mais para a gente garantir uma boa comunicação, tá? Bom, gente, esse webinar, eu realizo a cada 15 dias um webinar sobre um tema diferente, e eu tenho recebido muitos nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram e no LinkedIn, pedidos e solicitação para a gente falar sobre esse tema, né, do que está impedindo você de atrair a atenção dos recrutadores. Então, depois de muitas solicitações nas minhas redes sociais, eu acabei trazendo aqui à tona essa temática. Pela primeira vez eu falo sobre ela, já falei de vários outros temas que estão gravados lá no meu YouTube, também lá no Instagram, mas essa é a primeira vez que eu vou falar exatamente sobre esse tema em específico. Descubra o que está impedindo você de atrair a atenção dos recrutadores para os cargos que deseja. Veja que nós temos aí um complemento, né, do tema, atrair a atenção dos recrutadores para os cargos que eu desejo, né? E aí a gente vai poder trazer muita coisa legal. Eu preparei aí uma apresentação muito importante, assim, abordando vários fatores, e espero que vocês possam refletir sobre todos eles, no sentido do quanto isso pode ou não estar impedindo, né, a jornada da recolocação em si. Mas antes disso, eu queria me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou consultor e especialista em carreira já há muitos anos, há 19 anos ou até mais, vai fechar agora 19 anos e quase 20, né? Com mais de 10 mil horas de atendimento a profissionais em todo o Brasil. Depois da pandemia, antes da pandemia, eu já atendia clientes em todo o Brasil, em especial na região sul, na região norte, norte e nordeste, sudeste, centro-oeste. Mas agora, né, acabou que esses limites geográficos se romperam, e hoje eu atendo, na verdade, clientes em todo o Brasil,
em função desses impeditivos que não existem mais, né, enquanto a questão das limitações geográficas em si. E eu sempre atuei, na verdade, eu fui franqueado da Cato, uma das maiores consultorias de RH do Brasil, durante 7 anos, em 3 estados específicos, né, em especial Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. E foi quando eu comecei a me fortalecer com uma carreira na área de recursos humanos, e era uma das maiores consultorias de recursos humanos do Brasil. E a partir daquele momento, a Cato, no finalzinho do 7º ano, a Cato foi vendida para o grupo de investidores americanos, e automaticamente eu passei, né, a atuar de forma mais independente, porque a marca Cato foi vendida para o grupo de investidores. No Brasil todo, nós éramos em 24 escritórios, e acabou que os 24 escritórios receberam um comunicado um determinado dia, e fomos comunicados não sermos mais Cato, né, estarmos sendo extintos, né, que eram os escritórios da divisão offline. A Cato tinha uma divisão online e tinha uma divisão offline. Online, vocês conhecem, o site de empregos, existe até hoje. E na parte offline eram os escritórios que prestavam consultoria de RH para as empresas em geral. Então, lá naquele momento, lá atrás, nós sempre trabalhávamos com dois públicos-alvos: pessoa física, ajudando e apoiando profissionais em processos de recolocação, o gerenciamento da carreira em si, em processos de outplacement, pessoas que buscavam mudar de emprego ou queriam fazer um crescimento hierárquico na carreira, ou até mesmo fazer uma transição diária, né, ou voltar ao mercado de trabalho. Aí nessa divisão nós atendíamos, na verdade, o público pessoa física, né? E por outro lado, nós também atendíamos pessoas jurídicas, que eram as empresas, através das consultorias de RH. Então, sempre trabalhamos com esses dois públicos-alvos. Quando a economia estava em aquecimento, as empresas tinham muita dificuldade de reter talentos, né? De atrair, de desenvolver e também de reter. Por isso, as consultorias de recursos humanos, né, voltadas para PJ, eram essenciais para que essas empresas sobrevivessem, né, frente às suas práticas de gestão de recursos humanos. E aí, o público, quando a economia estava em crise econômica, as empresas cortavam os seus serviços de consultoria e, consequentemente, existia um grande público, pessoa física, né, com dificuldade de se recolocar, porque existia uma escassez de vagas, de oportunidades. Então, a gente sempre tinha esses dois públicos que nós atendíamos frequentemente na época da Cato, e assim a gente atuou durante 7 anos nesses 3 estados, em especial do Brasil, né? E aí, dentro dessa venda, o Thomas Casey, que era o dono da Cato naquela época, vendeu a marca Cato para um grupo de investidores. O Global Tiger Management e o Grupo SIC da Austrália compraram a Cato no Brasil, e a partir daí, cada escritório, né, seguiu o seu rumo, e não diferente disso, eu acabei seguindo também o meu. Foi quando eu enveredei cada vez mais para o público pessoa física, e foi quando eu adquiri mais de 40 mil seguidores, quase 40 mil seguidores no LinkedIn, mais de 60 mil seguidores no Instagram, com muitas palestras, com muita participação na mídia, né? E aí foi quando eu ganhei muito espaço nos canais de TV como referência profissional nessa área, e continuo, né, o meu trabalho, que é a minha grande missão. E tenho até uma novidade para vocês. Agora, em abril, estarei lançando o meu primeiro livro, que se chama Descubra se você tem um emprego ou uma carreira, né? É um tema bastante relevante em função da nossa evolução social e cultural, em especial no Brasil, onde eu trago exatamente uma visão da evolução do mundo do trabalho até os dias atuais, e o quanto isso repercute na nossa vida e na nossa carreira, né? Enquanto indivíduo que somos. Então, em breve, aí vocês podem depois visitar minhas redes sociais. Em breve eu divulgo aí, né, o lançamento do livro, a data e a possibilidade também de vocês adquirirem ele. E também, aqueles que quiserem me conhecer um pouco melhor, que não ouviram falar em mim até então, que vocês possam visitar as minhas redes sociais, e estou à disposição lá com os meus conteúdos, e também com qualquer dúvida que porventura vocês tenham, tá bem? Mas vamos seguir em frente, e aí eu queria já começar a falar sobre a jornada da recolocação, né? A gente sabe que o tema é Descubra os impeditivos de atrair a atenção dos recrutadores para o cargo que deseja, mas antes de a gente falar dessa temática, eu queria entender de vocês, né? Vocês puderem levantar aí a mãozinha ou dar um sinal, enfim, para a gente poder entender quantas pessoas, até no inbox, vocês podem digitar aí as mensagens no inbox, aqueles que estão buscando uma recolocação, né? Quando a gente está buscando uma recolocação, existem, na verdade,
três situações, em especial, quando a gente busca uma jornada, entrar na jornada da recolocação. A primeira é que eu estou, na verdade, trabalhando, mas eu quero mudar de emprego, né? Então, essa é uma situação especial, porque nós temos aí uma tranquilidade maior emocionalmente falando, porque nós estamos trabalhando, estamos tendo uma renda econômica, financeira, nós temos aí, né, uma situação um pouquinho favorável, diferente daqueles que estão fora do mercado de trabalho. E buscar emprego trabalhando, às vezes, gera aí algum desconforto, algumas dúvidas, principalmente em dizer assim, poxa, Bruno, mas será que a empresa vai descobrir que eu estou buscando um novo emprego? Né? Como fazer essas estratégias? E aí é preciso já começar a falar para vocês uma coisa muito importante. Toda jornada de recolocação, independente da situação aqui na tela que vocês se encontram, existe uma estratégia para isso. Existe, na verdade, um percurso para a gente cuidar de cada fase, em detrimento dessa necessidade, né, que é mudar de emprego, né? Precisa ter muita cautela e muito cuidado, né, para que a gente possa não se expor negativamente e, consequentemente, gerar um transtorno muito maior em função que a carreira eu sei que é nossa, né? Eu sempre costumo dizer que é o único patrimônio é, pessoal intransferível que nós temos, né? Então, por isso, a necessidade da gente conduzir esse processo de uma forma menos traumática possível, tá? E aí, muitos profissionais também estão fora do mercado de trabalho, olha só, estão buscando, né, voltar ao mercado, ou seja, estão fora, né? E estão buscando voltar ao mercado de trabalho. Então, em função disso, também requer algumas estratégias distintas, diferentemente da primeira situação, de como a gente fazer essa volta. Às vezes a gente, né, leva muito tempo para essa volta acontecer. Às vezes nós já estamos, eu atendo clientes diariamente que eles me trazem que já estão buscando uma recolocação já há 6 meses, outros há 8 meses, outro há um ano. E quanto mais tempo passa, mais isso precisa ser tratado, né? Porque senão a gente pode criar gargalos na nossa carreira e na nossa vida profissional que podem aí futuramente nos trazer alguns prejuízos, né? Quanto mais tempo a gente fica fora do mercado, pior, porque a gente vai ter que responder aos RHs ou ser julgados, entre aspas, no bom sentido, pelos RHs, no sentido de que, poxa, o que é que está fazendo o Roberto, que está mais de um ano fora do mercado? O que é que está fazendo a Leona, que está mais ou menos um ano e meio fora do mercado? Então, o RH vai começar a questionar se, de fato, esse é um problema da empregabilidade do profissional, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre empregabilidade lá na frente, ou até mesmo se existem alguns aspectos, né, confortáveis na vida desse indivíduo, né? Muitas vezes, nós estamos muitas vezes nós estamos num relacionamento afetivo, onde o, a pessoa responsável pela renda familiar é o esposo ou é a esposa, então cria-se uma situação um pouco confortável. Às vezes os nossos pais ainda predominam frente à nossa renda familiar, enfim, e os RHs vão começar a querer entender o porquê, como é que esse profissional está um ano e meio fora do mercado e como é que isso está, né? O que isso representa na vida desse indivíduo e principalmente na vida familiar, né? Deste profissional. Então, gente, nós temos uma situação um, buscando mudar de emprego, estão trabalhando mudar de emprego. A situação 2 é buscando voltar ao mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente entenda, né, essa diferença entre essas duas situações do ponto de vista aí do nosso momento profissional, tá bem? E a terceira situação é a perspectiva do mudar de cargo. E vejam, nós temos aí uma terceira perspectiva, que são aqueles profissionais que estão trabalhando, né? E que automaticamente querem crescer de hierarquia ou de salário, né? Outro dia eu recebi um cliente e ele estava trabalhando na área de contabilidade já há 12 anos. E dentro da nossa análise do primeiro atendimento de carreira que nós fizemos, ele percebeu que ele podia já buscar um cargo maior e um salário maior na carreira. Então a gente estabeleceu algumas estratégias para que isso acontecesse, porque veja, qualquer profissional que está no nível operacional e quer ir para o nível tático de coordenação, supervisão ou ir para o nível gerencial, é preciso estabelecer e usar algumas estratégias para isso acontecer, porque eu nunca ocupei previamente o cargo,
né? Ou aquela função. Então, é importante que a gente entenda que o objetivo da recolocação, eu estou trazendo aqui as mais, as situações mais gerais que acontecem, é exatamente essa perspectiva de buscar mudar de emprego, buscar voltar ao mercado e buscar mudar de cargo, né? Se vocês puderem digitar aqui no inbox, rapidamente, vocês só entram aí no chat, e se vocês colocarem aí para mim as situações em específico de vocês, até para a gente direcionar, né, a situação que vocês se encontram durante o encontro, eu vou poder trazer aí conteúdos, né, alinhar esses conteúdos do nosso encontro às necessidades dos participantes. O Roberto colocou aqui voltar ao mercado, o Max voltar ao mercado, nós já temos duas pessoas buscando voltar ao mercado, outra mudar de emprego, mais um voltar ao mercado. Em sua maioria, aparentemente, então, as pessoas estão numa situação de buscar voltar ao mercado, é isso? Tem mais alguém que não digitou? Aqui mais um buscando mudar de cargo, mais um buscando voltar ao mercado. Grande parte dos participantes que estão aqui pretendem voltar ao mercado. Evidentemente que vocês poderão fazer perguntas durante o nosso encontro lá na frente, sobre a situação especial de vocês. A gente vai abrir um intervalozinho de 5, 10 minutinhos para fazer perguntas, para que eu possa responder perguntas, mas eu percebi aqui que grande parte, né, de vocês estão aí voltar, buscando voltar ao mercado. Maravilha. E aí é importante que a gente reforce que cada movimento na carreira, né, cada momento da carreira se faz necessária uma estratégia diferente, né? Como eu falei anteriormente para vocês, aquelas pessoas que estão buscando mudar de cargo requer uma estratégia muito alinhada e muito afinada para que essa mudança ocorra, já que eu nunca ocupei aquele cargo ou aquela função, né? Aquelas pessoas que pretendem voltar ao mercado precisam identificar os seus principais impeditivos para que a gente acelere essa jornada, porque não existe nenhuma renda econômica financeira naquele momento para um profissional, né, conseguir sobreviver, né? Então, tem aí uma perspectiva mais emergencial, né? E aquelas pessoas que estão pensando em mudar de emprego, elas estão aparentemente, né, satisfeitas, mas querem mudar por alguma razão, seja por uma questão de salário, por uma questão de atividade, de clima, de ambiente, de porte de empresa, de cultura, de gestão, né, que não esteja mais se identificando com aquele momento e querem mudar de ambiente, de emprego. Então, todas essas situações, elas exigem do profissional uma atuação e uma estratégia, né, uma estratégia diferente frente ao seu momento profissional. A gente vai falar um pouquinho disso melhor lá na frente, mas que fique aí essa mensagem. Cada situação, cada momento de carreira faz com que a gente utilize uma estratégia diferente frente ao nosso momento profissional. E quando a gente fala de jornada da recolocação, perdão, a gente começa a falar de três grandes etapas, né? Qualquer motivo que a gente busque, qualquer pessoa que esteja em uma fase de recolocação, ela tem aí três fases que fazem parte dessa jornada. Primeiro, eu encontrar vagas na minha área de atuação. Quantos clientes chegam até mim com dificuldade de encontrar oportunidades e vagas na área de atuação profissional deles? E aí, eu sempre digo que quando a gente tem dificuldade de encontrar vagas, o nosso problema provavelmente está na qualidade do nosso networking, né? O que é um bom networking? É a gente conseguir construir uma rede de relacionamento em prol dos meus objetivos de carreira. E, consequentemente, se eu tenho uma boa rede de relacionamento e um bom networking, automaticamente as vagas vão começar a chegar até mim. Como é que eu sei, Bruno, que se eu tenho ou não um bom networking? Primeira sugestão que eu vou dar para vocês. A primeira pergunta que tem que ser feita é: o meu networking está me trazendo oportunidades? Se o meu networking não estiver funcionando desta forma, consequentemente, eu não vou encontrar vagas na minha área de atuação. Ou seja, eu não tenho uma qualidade, um bom networking, um networking de qualidade. E aí é importante que a gente possa buscar esse desenvolvimento, né? De como estruturar um perfil no LinkedIn, de como, na verdade, fazer um processo de aceleração das conexões do LinkedIn. Existem um serviço, né, de aceleração das nossas conexões automáticas na nossa região, conforme os meus objetivos de carreira, né?
Existe uma auditoria de configuração do LinkedIn para que a gente possa configurar o LinkedIn da melhor forma possível e, consequentemente, a gente fazer com que ele trabalhe para nós, do ponto de vista da tecnologia em si, né? Não esqueçam que uma das formas de a gente praticar networking não é só essa, mas uma das formas que a gente tem para praticar networking é usando muito bem o LinkedIn ao nosso favor, tá? Agora, o que que a gente assiste diariamente? Muitas pessoas que têm um perfil completamente desestruturado, desalinhado, não conseguem se comunicar devidamente com o mercado, com os recrutadores e, consequentemente, isso fica dando murro em ponta de faca e não conseguem evoluir do ponto de vista dessa visibilidade, né? E, consequentemente, eu não consigo, ao menor esforço, é impossível até de encontrar oportunidades, fazer com que essas vagas cheguem até mim. E, consequentemente, se essas vagas não chegam, eu não tenho como me candidatar, eu não tenho como investir meu esforço e a minha energia nessas oportunidades em si, né? Então, sempre que vocês falarem, né, da dificuldade de encontrar vagas na área de atuação de vocês, eu sugiro que vocês possam refletir sobre como está a qualidade do networking. Existe um serviço, inclusive, de análise qualitativa e quantitativa do networking. Eu posso pegar aqui um exemplo. Roberto, que está aqui, Ana Cláudia, que está nos ouvindo. Roberto tem lá 1.500 conexões, Ana Cláudia tem 5.000 conexões. A gente tem como fazer uma análise qualitativa e quantitativa dessa rede de relacionamento para vocês perceberem o quanto elas estão alinhadas ou não com os objetivos profissionais de vocês. Novamente, se eu não tenho qualidade, quantidade versus qualidade na minha rede, eu, consequentemente, não vou atrair vagas, né, encontrar vagas na minha área de atuação. Até porque quanto mais eu tenho pessoas na minha rede de relacionamento de forma estratégica, mais essas oportunidades tendem a chegar até mim. Então, se aquele perfil, né, que vocês têm no LinkedIn, eles não estão permitindo vocês encontrarem vagas, essas vagas não estão chegando, provavelmente nós não temos aí uma qualidade de networking estruturada, né? O segundo passo da jornada da recolocação, quando a gente consegue atrair as vagas, é se candidatar para elas, e aí vem um pouco do nosso currículo, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, vem a questão da atração dos convites para a entrevista. Então vejam, né? Eu estou conseguindo encontrar vagas, mas eu estou encaminhando o meu currículo e, consequentemente, eu não estou recebendo convites, eu não estou atraindo a atenção dos recrutadores. É exatamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje, né? Eu não vou me ater tanto ao número um, à etapa um, nem à etapa 3, mas vou me ater muito mais ao título do nosso webinar, que descubra os impeditivos para atrair a atenção dos recrutadores para o cargo que você deseja. Então, nós temos aí uma segunda fase da jornada da recolocação. Tem muita gente com excelente qualificação, com excelente tempo de experiência, com muitas habilidades comportamentais e simplesmente a gente não consegue, né, evoluir do ponto de vista da jornada da recolocação. O Fred está colocando aqui no inbox, fui iludido e lesado financeiramente por um dito especialista de recolocação que não me indicou a participar de nenhum processo seletivo dentro de um ano de contrato. Como fugir desses maus profissionais de RH? Veja, Fred, primeira coisa que eu sugiro, busque referências dos profissionais que vocês contratam, tá? Tem muita gente aí afora, como aconteceu em muitas profissões, em muitas áreas profissionais, né? Advogados, psicólogos, médicos, dentistas, personal trainers, muitos profissionais autônomos liberais, que, na verdade, com essa grande oferta que nós temos de serviços, muitos profissionais acabaram, a gente encontra isso em todas as áreas profissionais, muitos são bons e muitos profissionais também não são tão bons. Então, por isso que eu sempre sugiro aos meus clientes buscar referências, né? Então, se vocês estejam buscando algum trabalho de especialista em carreira, primeiro saiba da qualificação desse profissional. Segundo, investigue as referências, peça referência às pessoas que já prestaram, já tiveram e passaram por essas consultorias, para que vocês possam se atentar principalmente as promessas que se fazem. Se vocês buscarem um serviço de recolocação, de assessoria de carreira e recolocação, e esses profissionais prometerem vagas para vocês ou prometerem recolocação, fiquem muito atentos, né? Porque, na verdade, o trabalho de recolocação, nem um momento, nenhum trabalho de assessoria de carreira e recolocação é garantido. Pelo contrário, ele maximiza possibilidades e oportunidades, né? E, consequentemente, quem faz o profissional se recolocar é o grau de empregabilidade que ele tem,
né? A gente vai falar um pouco sobre esse grau de empregabilidade, até para que vocês possam entender que, às vezes, Fred, a gente pode contratar uma consultoria de carreira e aí isso não traz resultados. Por quê? Porque o problema não está no especialista em carreira, o problema pode estar na minha carreira, ou o problema pode estar no mercado de atuação, ou nas vagas que eu estou buscando, né? Ou nas minhas expectativas. Veja, são muitas variáveis que envolvem uma jornada de recolocação. Então, a primeira sugestão que eu dou é: fiquem atentos às referências, fiquem atentos aos profissionais, a indicações que esses profissionais tiveram como assessorados, né? Vocês podem pegar referências e fazer contato com essas pessoas e, consequentemente, e sair desse risco, né? Ou minimizar esse risco frente à recolocação em si. Lembrando que nenhum trabalho de carreira e recolocação garante a recolocação do profissional. Pelo contrário, ajuda o profissional a potencializar, maximizar e, consequentemente, acelerar essa jornada. Tá bem, Fred? À medida que vocês quiserem fazendo perguntas, por favor, façam perguntas e eu vou, na medida do possível, respondendo aqui no inbox, tá? Para mim será um prazer a gente fazer essa dinâmica, até fica um pouco mais interativo. E lá no finalzinho a gente abre para perguntas, se quiserem abrir as câmeras, enfim, fiquem à vontade. Então a gente falou da atração dos convites para os recrutadores, a atrair a atenção para a geração de convites para entrevistas, né? E aí, consequentemente, a gente tem aí, eu preciso fazer com que o meu currículo seja percebido de forma diferente ou atrair a atenção desse recrutador para que ele me convide para uma entrevista. Porque sem essa entrevista eu não tenho como evoluir no processo seletivo, né? Quantos clientes meus têm enviado milhões, centenas de currículos para inúmeras vagas e não evoluem, não conseguem sair daquele lugar, não conseguem sair dessa etapa 2, né? Porque esse currículo não consegue atrair a atenção dos recrutadores. Inclusive, eu vou trazer aqui 3 dicas para vocês hoje de como a gente fazer com que essa atração tenda a aumentar, né, frente aos nossos concorrentes, tá? São 3 estratégias que, inclusive, eu utilizo com os meus clientes, né, diariamente, em todos os meus clientes, porque eu acredito nessa estratégia e isso, na verdade, me trouxe vários aprendizados práticos, né? Não só daquilo que eu acredito, mas de comprovações que muitas vezes a gente praticar desta forma faz com que a recolocação ela acelere dessa primeira etapa para uma segunda etapa e assim a gente vá saindo da primeira para a segunda, para a terceira e a gente consiga, né, de fato, obter essa recolocação. Então, Bruno, e qual é um dos maiores impeditivos, ou quais são os maiores impeditivos para a gente atrair a atenção dos recrutadores? Primeiro, a gente não ter, né, uma narrativa bem atrativa, construída da nossa imagem, do nosso currículo, frente aos cargos que nós desejamos. Um currículo ele precisa estar alinhado estrategicamente ao cargo que eu desejo, né? Se eu estou buscando um cargo gerencial, meu currículo tem que fazer jus ao nível gerencial. Se eu, na verdade, estou buscando um cargo de coordenação e supervisão, meu currículo tem que se comunicar com os recrutadores para o nível de chefia, de média chefia, o nível tático, né? Se eu busco um cargo gerencial, meu currículo tem que trazer, na verdade, uma abordagem estratégica para o nível gerencial. Se o meu currículo está para o operacional, também eu preciso alinhar o meu currículo para um cargo de nível operacional. Então, além da gente ter uma construção de uma narrativa atraente, eu também preciso alinhar, o currículo ao cargo que eu desejo, né? E aí a gente consegue ter muito mais aderência nesse processo de comunicação, nessa construção de imagem daquilo que eu estou me comunicando frente ao mercado e frente aos recrutadores, e, consequentemente, eu acabo atraindo maior possibilidade de ser convidados para a entrevista. E, por fim, o terceiro passo nessa jornada é conquistar a aprovação nas entrevistas. Nós não vamos falar sobre esse tema hoje, mas dentro de uma jornada de recolocação, vejam um breve resumo. Eu preciso encontrar vagas, eu preciso atrair convites para entrevistas e eu preciso ser aprovado nas entrevistas. Então, pergunta que não quer calar para vocês refletirem aí com vocês de forma individual, qual é a etapa que que eu me encontro hoje que não está que está me impedindo de evoluir? Eu estou na primeira etapa, eu não estou encontrando vagas. Segundo, eu estou atraindo, encontrando vagas, mas eu não consigo gerar entrevistas. Terceiro, eu estou atraindo entrevistas, mas eu fui para uma, duas, três, quatro. Outro dia eu atendi um cliente que fez 5 entrevistas e não foi aprovado. Ele chegou para mim no primeiro atendimento e disse: Bruno, eu não sei o que está acontecendo. Porque, veja,
Se eu encontro a vaga, é um esforço danado para a gente ter, para encontrar a vaga. Segundo, eu preparei um mega currículo para atrair a atenção dos recrutadores. Eu consegui atrair a atenção dos recrutadores, mas quando cheguei na etapa de entrevista, fiz 5 entrevistas e não fui aprovado. E aí a gente consegue entender que alguma coisa está acontecendo, né? Uma entrevista até vai a gente ser reprovado, mas 5, alguma coisa tem de errado nessa jornada da entrevista. E aí a gente começa a querer entender o que está se passando frente a esse perfil, principalmente comportamental, para a gente poder alinhar essa abordagem, esse discurso e fazer com que esse indivíduo ele passe dessa fase, né? Outro dia eu recebi uma cliente que passou por 3 entrevistas, não tinha sido aprovada, a gente começou um trabalho, a gente começou a alinhar todo o fluxo, né, das vagas do networking, das entrevistas, né, do currículo em si para a geração de entrevista, e a gente chegou na terceira fase, ela foi convidada para uma entrevista, e automaticamente, na primeira entrevista que ela fez, depois da nossa assessoria, ela foi aprovada, né, e conseguiu voltar ao mercado de trabalho. E isso tudo tem a ver com o alinhamento também dessa entrevista para o cargo que eu desejo. Veja, vagas. Eu preciso buscar vagas que estejam alinhadas com o meu perfil. Entrevista. Currículo. Eu preciso ter um currículo alinhado com a vaga que eu desejo. Terceiro, eu preciso alinhar a entrevista versus o cargo que eu desejo ocupar e que eu almejo. Então, veja, as pessoas estão negligenciando diariamente, é o que eu mais encontro nos meus atendimentos individuais, elas estão negligenciando esse pensar de forma estratégica frente à jornada da recolocação, né? Porque às vezes eu estou buscando vagas que não têm a ver com o meu perfil, eu não tenho aderência àquelas oportunidades, mas eu continuo insistentemente mandando meu currículo para aquelas vagas e não vai acontecer absolutamente nada, né? Eu vou para uma entrevista e não faço o alinhamento da minha abordagem da entrevista versus o meu perfil comportamental, versus o cargo que eu estou, né, participando do processo seletivo na entrevista, e eu não consigo evoluir. Veja, então, veja o esforço que nós fazemos nessas 3 etapas de jornada e possa ser que se eu não cuide dessas 3 etapas de forma estratégica, eu automaticamente só vou perder tempo, energia, dinheiro e principalmente energia emocional. Porque eu começo a me desmotivar, eu começo a achar que o problema está comigo, minha autoestima, minha autoconfiança baixam, eu acho que eu não vou conseguir me recolocar, eu acho que as oportunidades não vão acontecer, eu acho que o mercado não vai se abrir, aí daqui a pouco eu penso que o problema é a idade, daqui a pouco eu desisto de buscar recolocação e resolvo empreender, e veja a montanha-russa, e veja todas as consequências que nós temos frente a esse momento, que na verdade eu sempre costumo dizer para os meus clientes, isso aqui é um momento da nossa vida. Nós não somos desempregados, nós estamos desempregados. Agora, claro, é preciso que a gente entenda, dentro de uma perspectiva mercadológica, né, o que eu posso fazer de forma estratégica. Buscar emprego já não é mais como 5, 10 anos. Hoje a gente está falando de sistemas ATS. Sistema ATS, quem conhece o sistema ATS? Levanta aí a mãozinha aí, dá um joinha quem conhece. Quem não conhece, a gente vai falar sobre isso hoje. Tem gente que está no século XXI que nunca ouviu falar do que é um sistema ATS, né, um sistema de rastreamento de candidatos, em função das novas tecnologias, em função das novas perspectivas do mercado. Da mesma forma que a tecnologia entrou na nossa vida como um todo, ela também se faz presente nos processos seletivos. E o quanto isso está colaborando ou prejudicando muitos candidatos? Vocês devem ter ouvido falar na plataforma GUP, que muitos profissionais odeiam a plataforma. Os maiores comentários que nós temos no LinkedIn, lá na rede social como um todo, é gente reclamando do GUP, que não, a GUP não funciona, que nunca participou do processo seletivo deles, para. Gente, mas o problema não são as tecnologias, o problema são como nós usamos essas tecnologias. E principalmente o que é que nós estamos fazendo para nos adaptar frente a essas tecnologias, né? Como tem pessoas que não se adaptam às entrevistas através de inteligência artificial. Veja, né? Até que ponto nós chegamos? Hoje existem entrevistas que, na verdade, você entra, né? A inteligência artificial faz a gravação do teu vídeo, faz a pergunta, você responde automaticamente, ela faz a avaliação e passa você para a próxima fase ou não, de acordo com o que ela percebeu nas suas respostas, se está adequado ao que a empresa busca ou não. Então, são muitas coisas, muitos fatores, muitas mudanças, né? Muitos elementos que envolvem a nossa jornada da recolocação. Mas eu queria levar vocês a refletir nesse slide, né, em que fase vocês se encontram. Bruno, eu estou na fase 1, eu não estou encontrando vagas na minha área. Opa,
problema de networking, é preciso desenvolver esse networking, é preciso analisar esse networking de forma qualitativa e quantitativa, é preciso entender se você estabeleceu sua estratégia de networking, é preciso entender como você está evoluindo nessa prática de como construir um bom networking, de como usar ele ao teu favor, né? E aí, estabelecer essa estratégia de visibilidade é muito importante, porque, veja, eu recebi um cliente ontem com 29 conexões no LinkedIn. Gente, o LinkedIn foi criado em 2013, 2003. Nós já estamos a 2023, nós temos aí mais de 20 anos de existência, né, da ferramenta do LinkedIn. Não, 2003, 2013, agora me confundi, mas faz um bom tempo, né, já. Inclusive, eu falo sobre isso no meu workshop de como usar o LinkedIn. Mas veja, nós já estamos em 2024 e tem gente que não tem LinkedIn e tem gente que não sabe usar o LinkedIn. Então, veja, e aí a gente começa a entender por que que essas pessoas estão fora do mercado. Estão fora do mercado ou estão buscando se recolocar porque não se antenaram às mudanças mercadológicas que envolvem a jornada da recolocação, né? Gente, eu trabalho com orientação de profissional de carreira já há 19 anos, né? E o meu dia a dia é exatamente esse. Eu recebo pessoas nos atendimentos individuais, naquele encontro inicial, que é o encontro de diagnóstico de carreira, exatamente para entender como é que estão sendo, quais são os impeditivos que não estão permitindo que esse profissional se recoloque, se é uma questão, né, de qualificação, de tempo de experiência, a gente vai falar sobre esses fatores lá na frente, e vocês vão poder refletir sobre esses fatores e como é que vocês estão frente a esses impeditivos, seja para mudar de emprego, seja para buscar uma recolocação ou até mesmo para fazer, né, uma volta ao mercado, né, de trabalho ou uma mudança de cargo, como a gente viu as três situações que a gente falou lá atrás. Então, gente, então que a gente possa refletir nesse slide em que momento eu estou. Bruno, eu estou com dificuldade para atrair a atenção dos recrutadores. Opa, nós temos aí um problema sério. E a gente vai falar agora sobre ele, porque é o nosso tópico principal do nosso encontro de hoje, esse item 2, esse tópico 2, que é exatamente descubra os impeditivos para atrair a atenção dos recrutadores. E o terceiro passo é a questão das entrevistas. Não deixem, né? Se vocês puderem digitar aqui no inbox qual é a fase de dificuldade que vocês estão encontrando, na etapa 1, na etapa 2 ou na etapa 3. Coloquem aqui no chat. Algumas pessoas já estão respondendo. Só para a gente ter uma noção, entre 1 e 2, etapa 2, etapa 2, etapa 3. Digitem aí para que a gente possa perceber em sua maioria. Grande parte, realmente, pelo que consta aqui nas respostas, a maior problemática está na etapa 2, a maior dificuldade está na etapa 2. Muito bom, muito bom. Aqueles que estão na etapa 1 já sabem que o problema é network e é preciso trabalhar fortemente aí o networking. Depois, no final, eu vou deixar os meus conselhos em relação ao que fazer sobre essa perspectiva número 1. Se as pessoas estão com dificuldades na etapa 3, também eu vou deixar ao final algumas sugestões de como vocês trabalharem essa questão de como conquistar a aprovação nas entrevistas. A primeira sugestão que eu dou, inclusive, já aproveitando, se você tem feito uma entrevista, duas entrevistas, três entrevistas, não tem conseguido evoluir, cuidem de fazer muito rapidamente um mapeamento das competências comportamentais de vocês. Quando a gente faz um mapeamento de competências, por exemplo, o Fred está dizendo aqui que tem dificuldade na etapa 3. Primeira coisa que eu sugiro para ele é o seguinte: faz um mapeamento das suas competências comportamentais e a gente fazer uma simulação de entrevista baseada nas suas necessidades de personalidade. Quando a gente mapeia suas competências comportamentais, a gente já sabe quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos de melhoria. E a gente já sabe o que pode te prejudicar no seu processo seletivo, né? A gente já vai para a sua simulação de entrevista preparado, né? Preparando você para que você consiga aprimorar a abordagem, aprimorar esse discurso, definir uma estratégia de entrevista para que você não seja eliminado em função daquelas fragilidades apontadas no perfil comportamental. Eu vou citar um exemplo para vocês prático, de forma prática. Outro dia eu recebi um cliente que tinha muita dificuldade de comunicação, trazendo um exemplo para vocês. E aí ele tinha muita dificuldade de se comunicar. E a gente detectou isso no mapeamento de competências como um ponto de fragilidade, né?
E aí, o que é que a gente fez? A gente foi para a simulação de entrevista sabendo desta realidade, e aí automaticamente a gente conduziu uma simulação de entrevista, e ao final eu gravei a entrevista junto ao meu cliente e mostrei para ele o resultado e disse assim: olha só, você percebeu isso, 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 isso? De que forma nós podemos fazer essa simulação de entrevista diferente? Para que você alinhe essa abordagem, para que isso não, a falta de comunicação não te prejudique. Aí dei várias dicas para ele de como fazer isso na prática, e ele ficou muito, né, antenado ao que fazer nessas próximas entrevistas. E aí ele foi para uma entrevista recentemente, inclusive, recebeu um convite de uma seleção, né, para uma vaga de gerente de operações, bem recente, acho que foi quarta-feira da semana passada, e simplesmente ele evoluiu na entrevista para um próximo passo, que será conversar com a diretoria da empresa. Então vejam como é um exemplo prático de algo que a gente pode tecnicamente, né, não entrem naqueles conselhos espalhados no YouTube, aqueles conselhos que você aprende a responder as perguntas. Não, não é assim que se deve trabalhar uma simulação de entrevista, né? Não é assim que a gente tem que se preparar. Se imagine todo mundo seguindo aquelas dicas, se tornando em robôs, respondendo tudo da mesma forma. Veja, né? Tem muita gente cometendo esse equívoco, né? A gente não tem que responder as perguntas baseado nas dicas da internet. A gente tem que responder as perguntas baseado na nossa estrutura de personalidade. Quais são os comportamentos que eu estou levando para essa entrevista que me prejudicam e que me ajudam e que me beneficiam? Então, esse alinhamento se faz extremamente necessário para que a gente possa extrair aquilo que a gente tem de melhor. Veja, dificuldade de comunicação. Aquele meu cliente tinha dificuldade de externar o que ele tinha de melhor, de verbalizar, de explorar, de colocar para fora tudo aquilo que ele tinha, ou seja, se vender. Agora imagina se eu pego essa dica e digo assim, para um bom comunicador, se vende e fala muito, essa pessoa já tem uma comunicação extremamente desenvolvida, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai virar um contador de histórias. Ao invés de se beneficiar, ela vai se prejudicar. Então, a necessidade da entrevista deve ser alinhada à nossa necessidade comportamental. Eu tenho uma necessidade, a Letícia tem uma necessidade, o Max tem uma necessidade, a Ana Cláudia tem uma necessidade, e a gente alinhar a entrevista à necessidade do indivíduo é a forma mais assertiva de se construir uma boa entrevista. Tá bem? Então, vamos adiante. Evidentemente que não é o nosso primeiro tema, o tema 1 não é o mais importante, o tema 3 também não é o mais importante, o nosso foco é descobrir os impeditivos para atrair a atenção dos recrutadores. Gente, eu trouxe alguns números aqui, até para que vocês possam avaliar a situação de vocês atualmente. Existem alguns números, isso foi feito através de uma pesquisa no finalzinho do semestre do ano passado, com mais ou menos 1.900 a 1.800, 1.900 entrevistados, né, em várias regiões do Brasil. Nós que realizamos essa pesquisa. E eu vou trazer alguns dados para vocês, para que vocês possam entender e trazer esses dados, esses números para a carreira de vocês, para a gente saber em que momento vocês se encontram na carreira e frente a essas dificuldades, se isso está piorando ou está melhorando, enfim, cada um dentro da sua realidade. Quando a gente fala de recolocação, a gente fala de tempo de recolocação. E geralmente existem estudos que dizem, inclusive nessa pesquisa a gente comprovou esse dado, que uma recolocação ela pode durar em média de 8 a 12 meses em tempos de crise econômica. O que que eu quero dizer com isso? Nós estamos saindo de uma pandemia, a economia não voltou ainda ao que era, evidentemente que nós estamos aí dentro desse processo evolutivo, né? A economia sempre vai ser sazonal, ela sempre vai estar boa e depois vai estar ruim, vai estar boa, vai estar ruim, a vida é assim, como a economia não seria diferente. Mas em termos de tempo de recolocação, então esse número serve para que vocês possam refletir sobre: Bruno, eu estou há 4 a 6 meses fora do mercado buscando a recolocação, ou eu estou trabalhando e eu estou tentando uma recolocação tem 6 meses, 8 meses, 4 meses, 6 meses, está dentro de uma expectativa abaixo da média. Ou seja, eu tenho tempo para queimar ainda, né? Bruno, eu já estou buscando uma recolocação de 6 meses a 8 meses. Opa, a luzinha amarela já começa a acender e a gente começa a entender que o tempo está começando a me prejudicar, né? E aqueles profissionais que estão buscando recolocação acima de 12 meses, aí já acende uma luz vermelha. Alguma coisa nessa carreira desse profissional está acontecendo.
Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer que essa variável tempo é uma variável que precisa ser gerenciada na nossa jornada da recolocação, né? Qual é o intuito da gente fazer um trabalho de assessoria de carreira e recolocação? A gente acelerar esse tempo. Vocês vejam que o Fred trouxe aqui no nosso inbox que ele contratou uma assessoria, ficou 12 meses buscando uma recolocação e ele não teve sucesso. Opa, Fred, aí eu trago uma importante reflexão. Será que o problema está na carreira ou será que o problema está na jornada ou no serviço que você teve, né? Será que essa estratégia foi bem definida? Será que essa assessoria te trouxe, permitiu você descobrir realmente todos os impeditivos, né, que precisavam ser alinhados durante a sua jornada da recolocação? E a gente volta para aquelas três fases anteriores. Será que meu problema estava em vagas? Será que meu problema estava em atrair a atenção dos recrutadores? Será que meu problema estava nas entrevistas? Enfim, é preciso identificar o que é que essa assessoria fez. Claro que aqui não nos cabe julgar, mas o que é que essa assessoria fez e automaticamente o que ela não fez, que não trouxe ou não fez você encontrar aí o sucesso, ou seja, atingir o sucesso na jornada da recolocação em si. Então, quando a gente fala do tempo, ele já serve como um orientador para a gente saber se a gente está realmente, alguma coisa está acontecendo negativamente ou não. Quanto mais tempo ficar fora do mercado, acima de 12 meses, a gente começa a acender uma luz vermelha, porque esse tempo é um tempo muito extenso e, consequentemente, alguma coisa eu estou fazendo de errado, seja na etapa de entrevista, seja na etapa de networking, seja na etapa do currículo, em qualquer vaga, em qualquer etapa, né? Ah, vamos seguir em frente. Em relação ao número de vagas, olha outro dado que eu vou trazer para vocês poderem trazer para a realidade pessoal, né, de cada um de vocês. 50% dos profissionais que buscam recolocação se candidataram para mais de 9 vagas nos últimos 6 meses, ou seja, uma média de quase 2 vagas por mês. Então, olha só, Bruno, como é que eu sei se a quantidade de vagas que estão chegando no meu networking está suprindo a minha necessidade, a minha jornada de recolocação? Eu preciso me candidatar para 2 vagas, em média, ao mês. Se eu não estou me candidatando a um número de vagas, a esse número de vagas por mês, possa ser que eu esteja com um networking fragilizado. E aí, consequentemente, eu não consigo encontrar vagas, tá? Então, fiquem muito atentos a mais esse segundo item, esse segundo número em relação ao número de vagas, ok? Gente, se quiserem fazer perguntas, por favor, digitem no inbox e aí eu vou seguindo aí com as perguntas. A Sussa está colocando aqui, Bruno, quando você menciona vagas chegando no seu networking, não conta vagas que você encontraria via LinkedIn, certo? Não, eu falo de todas as vagas, de todos os canais, né, de comunicação que você tem para chegar vagas até você. Então, Sussa, se você hoje está se candidatando para pelo menos 2 vagas no mês, o teu networking está um networking interessante, essas vagas estão chegando até você, né? E aí a gente começa a entender alguns números e alguns parâmetros para a gente poder olhar para a nossa carreira e dizer assim, poxa, eu preciso ajustar esse ponteiro, eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso ajustar isso aqui. E a gente vai, né, percorrendo a jornada da recolocação. Tá bom, Sussa? Vamos para um terceiro número, entrevistas. 46,9% dos profissionais que buscam recolocação, 46,9%, seu currículo gerou de 1 a 3 entrevistas nos últimos 6 meses. Olha só, ou seja, quase uma entrevista por mês. Então, se vocês estão fazendo menos de uma entrevista por mês, é sinal de que alguma coisa está acontecendo em quê? O que é que faz eu gerar entrevista? Provavelmente é o meu currículo e a minha comunicação com o mercado, tá? Então a gente precisa ficar antenado que se a gente não estiver realizando ao menos uma entrevista por mês, alguma coisa deve estar acontecendo no meu currículo e na minha comunicação. Então fica aí mais um número para que vocês possam refletir sobre essa jornada, onde eu estou encontrando esses impeditivos e, consequentemente, o que fazer e o que cuidar para que eu saia dessa fase 1 para a fase 2 para a fase 3 e consiga aí uma possível recolocação. Quarto número,
impeditivo. Olha só, 34,4% acreditam que o motivo que não está permitindo ser aprovado em suas entrevistas seja o salário. Veja que importante esse número, né? Quase 40% das pessoas que buscam recolocação acreditam que o problema, né, o que não está permitindo ele ser aprovado nas entrevistas é o salário. Quanta gente chega até mim dizendo assim, Bruno, eu participei de um processo seletivo e eu determinei lá minha pretensão salarial de X reais, X mil reais, e simplesmente eu fui eliminado. Eu não tive mais retorno do recrutador. Às vezes, essa pretensão salarial ocorre a necessidade de informar até no próprio cadastro do currículo para a vaga. Né? Aqueles recrutadores que dizem assim: cadastre o seu currículo e informe a sua pretensão salarial. Se eu trago uma pretensão salarial não assertiva, eu já estou eliminado do processo, porque eu dei uma bola fora do gol, fora da trave. E, consequentemente, aquilo já faz me tirar do processo de seleção. Então, veja um número extremamente importante. Então, será que vocês que estão aqui hoje comigo, ou estão me assistindo, e as pessoas que vão assistir a live gravada, né, estão percebendo que o problema está no tempo da recolocação, o problema está no número de vagas, o problema está no número de entrevistas, ou o problema está provavelmente no salário? Veja quantos fatores nós temos para gerenciar a jornada da nossa volta ao mercado, da nossa busca de mudar de emprego ou até mesmo de crescer, de mudar de cargo ou de hierarquia, tá? Então, fiquem muito atentos a esses números, porque são números extremamente atuais, para que vocês possam avaliar o quanto esses números podem ajudar vocês exatamente a perceber se vocês estão num momento bom, num momento não tão bom. Primeira coisa que eu pergunto aos meus clientes quando chegam no primeiro atendimento de forma individual: quantas vagas você está encontrando e se candidatando por mês? Quantas entrevistas? Qual o seu salário? Qual a sua pretensão? Ao mesmo tempo, quanto tempo você já está fora do mercado? E aí, quando o cliente começa a trazer esses dados, eu começo a entender a situação. Tem situações que os clientes já estão ó, com a corda no pescoço. Tem clientes que estão assim numa situação mediana, sinal amarelo, está dando sinais ali que precisa fazer as coisas, né? Estruturar as coisas de uma forma mais adequada, ou essa jornada, promover essa jornada de uma forma mais estruturada e mais correta, e outros que não estão nem preocupados, que estão buscando aí uma recolocação há 2 meses, há 3 meses. Mas a partir de que esse tempo aumente, a gente precisa ficar muito antenado ao que pode acontecer, porque quanto mais tempo a gente ficar fora do mercado, pode ser pior, porque os recrutadores vão começar a observar outras nuances da nossa individualidade, né? Às vezes é uma zona de conforto que a gente se encontra, porque a gente tem um esposo que paga a conta, veja. Às vezes é uma mãe e um pai que ajuda. E o recrutador vai querer investigar essas nuances. Por quê? Porque ele vai querer entender porque esse indivíduo está tanto tempo fora do mercado de trabalho, né? E se ele se agradar do que ele vai enxergar ou não, é uma questão de escolha dele, enquanto um recrutador, né? Então, e fora os aspectos psicológicos, né? Às vezes o profissional ele está fora do mercado, ele começa realmente a ter uma queda abrupta da autoestima, da autoconfiança e uma série de outros fatores começam a repercutir na vida desse indivíduo, natural que somos humanos, né? E isso repercute diretamente na nossa estrutura emocional. E os RHs vão querer também entender se isso, né, está influenciando ou não. É evidentemente que eles não estão ali para ajudar a gente, né, no processo de seleção, mas que eles vão querer sondar o motivo qual esse indivíduo está tanto tempo fora do mercado e com toda razão, porque eles vão contratar esse profissional para dentro, né, da empresa deles. Tiago aqui está no inbox questionando como acertar na pretensão salarial. Tiago, eu sempre sugiro aos meus clientes usar pesquisas salariais de mercado. Inclusive, a gente vai falar disso no final, tá? Toda pesquisa salarial, em qualquer região do Brasil, nós temos inclusive esse serviço, ele trabalha com uma visão mercadológica por área, por região geográfica, e traduz na pesquisa o menor salário de mercado, a mediana de mercado e o maior salário de mercado. Então a gente consegue ter uma visão, por exemplo, eu não sei em que estado você se encontra, mas a depender do estado que você se encontra, imagine que você está em São Paulo, ou de repente no sul, ou no norte, ou enfim, no nordeste, automaticamente qual é o menor salário para o teu cargo na tua região, qual é a mediana de salário da tua região e qual é o maior salário na tua região. Aí você sabendo da mediana do menor ao maior salário, você tem uma visão muito ampla de quanto o mercado está te pagando, né, naquela região frente aos seus concorrentes. Mas é muito importante, antes a gente se preocupar com a pesquisa salarial,
Tiago, refletir sobre o nosso valor no mercado de trabalho. Quanto será que Tiago vale para o cargo que ele deseja ocupar frente às competências dele? A gente vai falar um pouco disso no final, tá? Isso tem a ver com diagnóstico de carreira, tá? O Fred está colocando aqui, usa o app da Glassdoor para ter uma noção do salário para cada cargo. Fred, o Glassdoor funciona, mas eu não acho ele tão assertivo, tá? Ele traz algumas áreas de forma muito assertiva, outras áreas não traz de forma assertiva, algumas regiões ele traz de forma assertiva, outras regiões ele também não traz de forma assertiva, vai muito da base de dados que eles têm, né? Evidentemente que eles trazem informações, mas quanto mais assertividade nós tivermos nessas pesquisas, melhor para nós, porque a gente consegue enxergar. Primeiro, pergunta que tem que ser feita em relação à pesquisa salarial é quanto eu valho no mercado. Antes de eu ir para o Glassdoor ou para qualquer outro tipo de pesquisa, Fred, eu sugiro sempre aos meus clientes fazer o seguinte: vamos fazer uma análise da tua carreira, vamos identificar quem é você para o mercado. Será que você é visto como um profissional júnior, como um profissional pleno, como um profissional sênior? Será que você é visto como um coordenador, como um supervisor, como um gerente? Depois que a gente identificar como você está frente aos seus concorrentes, a gente vai fazer a pesquisa salarial de mercado. E aí, consequentemente, a gente vai automaticamente saber quanto vale as suas competências para aquele cargo. E a gente vai descobrir o menor salário, a mediana e o maior salário de mercado, tá? Então, gente, fica aí essa dica de ouro. Não esqueçam. As pesquisas salariais, elas servem para nortear os nossos salários. Mas é muito importante, Tiago e o Fred, que a gente possa primeiro saber quanto vale as nossas competências. Será que o mercado me vê como um sênior, como um pleno, como um júnior? Em que nível hierárquico? Veja. Então, o mercado nos enxerga de uma forma. Às vezes eu acho que estou apto para um determinado cargo ou função e eu não estou. Às vezes eu acho que eu estou apto para um determinado nível hierárquico e eu não estou. Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu atendi recentemente da área de controladoria. Só para vocês pegarem um exemplo. Ele simplesmente chegou no primeiro atendimento e disse assim: Bruno, eu estou buscando uma recolocação para a controladoria, meu último salário foi 16 mil para um controle. E aí fomos para uma análise de carreira, para um diagnóstico. Quando a gente fez esse diagnóstico, Fred e Thiago, a gente descobriu que, baseado na carreira dele, qualificação, experiência e comportamento, ele não era visto pelo mercado como um controle. Vejam. E aí, será que ele vale aqueles 16 mil? Eu tive que dizer isso para ele. Eu tive que ser extremamente transparente com ele. Eu fiz, veja, eu entendo que você estava ocupando um cargo de controle, porque você estava neste cargo no mercado. Mas o mercado, baseado aqui no nosso diagnóstico, ele não enxerga você como um controle. E ele se assustou no primeiro momento e disse: Bruno, e agora? Eu fiz, e agora é que a gente vai ter que definir uma estratégia para a sua recolocação acontecer. Porque se você hoje se vende para o mercado como controller para ganhar 16, você não vai conseguir ser recolocado. Então veja, nós não vendemos sonhos. Recolocação não é sonho, recolocação é realidade. Recolocação é alinhamento da melhor estratégia para o cargo que você deseja e o que é possível frente à sua empregabilidade. Né? É muito importante que a gente saia desse encontro, aqueles que já têm essa visão, ótimo, aqueles que não têm essa visão, que possam sair daqui desse encontro e propagar esse vídeo, depois eu vou mandar o link para todos vocês, vocês vão poder compartilhar o vídeo do webinar com quem vocês desejarem, com familiares, com os amigos que estejam nessa jornada da busca do emprego, da recolocação, de voltar ao mercado ou até mesmo de, de fazer um crescimento, de uma mudança de cargo, que esse vídeo possa levar as pessoas a refletirem sobre isso. Nem sempre a forma como eu me vejo é a forma como o mercado me vê, né? E às vezes, é até oportuno falar das consultorias, Fred, tem muitas consultorias aí afora de recolocação e outplacement e assessoria de carreira, que na verdade nem fazem análise da empregabilidade do profissional. Ou seja, nem descobrem se ele realmente está apto àquele cargo ou função. E aí chega, recebe o cliente, elabora aquele currículo voltado para o que o cliente deseja, só que o cliente não é visto daquela forma pelo mercado. Vai dar resultado? Não vai dar resultado, não vai dar, né? Eu recebi uma profissional que tinha vivência recentemente. Ela tinha vivência em RH, em departamento pessoal
em segurança do trabalho. E eu perguntei, quem é você? Ela disse, Bruno, eu não tenho, eu posso atuar em todas as áreas, porque eu posso atuar com RH, que eu já atuei, posso atuar com departamento pessoal e posso atuar com segurança do trabalho. Eu fiz, veja, essa é a sua visão. E eu vou entender que isso seja a sua visão. Mas o mercado não te vê assim, porque se você for para uma área de RH, você vai ter um grau de empregabilidade. Se você for para uma área de segurança, você vai ter um grau de empregabilidade. Se você for para uma área de departamento pessoal, você vai ter outro grau de empregabilidade. E onde é que você tem mais empregabilidade? Qual é a estratégia que nós iremos usar para que você seja recolocado? Né? Outro dia eu recebi um cliente que atuava na área financeira, na área de contabilidade e na área de controladoria, trabalhava com três áreas. E eu fiz, quem é você? Ele fez, eu não tenho a menor ideia. A minha carreira foi acontecendo, eu fui absorvendo essas experiências, essas oportunidades, e agora eu estou nessa sinuca de bico porque eu não sei agora quem eu sou. Eu fiz, mas agora você precisa definir quem é você. Se você não definiu quem é você até agora na carreira, que você possa, a partir de hoje, definir aquilo que você quer enquanto carreira. Você quer atuar na área de finanças, na área de contabilidade ou na área de controladoria? E qual é a sua estratégia de recolocação? Para qual cargo você vai se colocar? E para esse cargo que você pretende buscar, quanto que vale as suas competências em termos salariais? E qual o melhor cargo para você se recolocar? É um nível sênior? É um coordenador? É um supervisor? E ele parou e disse assim, eu não tenho nada definido. Eu fiz, veja. Veja o grau de importância dessas reflexões para que a gente possa ter assertividade frente a essa jornada da recolocação. Novamente, eu repito, imagine quantos clientes tem, quantos profissionais tem, meus clientes, antes de serem atendidos, de começarem a nossa assessoria, estavam simplesmente apostando para determinados cargos, determinadas vagas, determinados salários, sem a menor noção de como eles eram vistos pelos RHs e pelo mercado, e, consequentemente, eles estavam só perdendo o quê? Tempo, energia, dinheiro, e o tempo de recolocação se prolongando 6 meses, 8 meses, 12 meses, um ano, e assim, né? E aí vai muito da perspectiva do quanto nós estamos gerenciando a nossa carreira, do quanto nós temos essa carreira estruturada, esta carreira, este planejamento elaborado. E, consequentemente, esse alinhamento com o mercado, porque não adianta só ter uma visão interna sobre mim, se eu não tenho uma visão externa sobre onde é possível eu me recolocar, né? E aí a gente consegue entender que a jornada da recolocação é exatamente alinhar esse interno com esse externo e fazer com que a gente tenha muito mais probabilidades e sucesso na jornada da recolocação. Eu não considero carreiras, disfunções e rupturas na carreira, coisas sérias que fazem com que a gente nos impeça de se recolocar, que não tenha solução. Toda carreira tem solução. Toda carreira tem solução. Às vezes eu preciso alinhar minha qualificação à área que eu atuo, ao cargo que eu desejo. Às vezes eu preciso entender como é que o mercado enxerga o meu tempo de experiência. Às vezes eu preciso alinhar algumas competências comportamentais e cuidar disso das minhas entrevistas. Eu preciso ampliar networking para encontrar vagas. Eu preciso, às vezes, melhorar a perspectiva da minha comunicação com o mercado para que eu possa atrair a atenção dos recrutadores. E aí isso tudo faz parte de um realinhamento da minha carreira profissional, tá? Então, gente, que vocês possam aí usar esses números, resumindo esse slide, que vocês possam usar esses números: tempo de recolocação, número de vagas, número de entrevistas e principalmente a questão salarial, porque eu posso estar dando um bola fora da trave quando eu chego na hora da pretensão salarial e simplesmente eu jogo um salário que está acima do que eu valho, do que as minhas competências valem. E aí, consequentemente, eu perdi a vaga para os meus concorrentes. Então, veja, primeira coisa que eu preciso saber, quanto eu valho? Veja, quanto o meu carro vale? Vamos fazer uma analogia. Primeiro eu preciso saber quanto meu carro vale para poder vender o meu carro. Veja, se eu não consigo entender quanto eu valho, automaticamente eu não consigo, né, evoluir nesse sentido. Roberto está perguntando aqui no inbox, Bruno, como está a realidade do mercado sobre o olhar do etarismo? Tenho 47 anos e percebo que é uma prioridade para os jovens. Por favor, Roberto, por favor, esquece essa mentalidade da escassez no sentido do etarismo. O etarismo ele é um fato, ele existe, é um fator social que nós estamos aprendendo a lidar com ele. E quando eu digo que é um fator social real, eu quero dizer o seguinte: nós, eu, você, o mercado, os RHs, as empresas, né,
estão aprendendo a lidar com essa evolução da nossa faixa etária, com a nossa faixa de idade. Então, todos nós estamos aprendendo com isso. Agora, eu costumo sempre dizer, Roberto, para os meus clientes o seguinte: a idade só protagoniza, ela só se torna protagonista quando eu não consigo atender aos requisitos que o meu mercado exige. O que é que eu quero dizer com isso, Roberto? Quando a minha qualificação não está alinhada ao cargo que eu quero, quando a minha experiência não é percebida para o cargo que eu quero, e quando eu estou com alguma deficiência nas minhas competências comportamentais para o cargo que eu quero, quando acontecer algum desses três fatores, aí a idade vem e protagoniza. Porque, veja, eu não estou me recolocando, não é por uma questão de idade avançada. Eu não estou me recolocando porque existe algum desvio, alguma ruptura, alguma disfunção na minha carreira, né? Então, esqueça essa ideia de que 47 anos é um impeditivo para que eu consiga me recolocar. Não, a idade é um fator social que influencia na jornada da recolocação, mas ela só protagoniza quando eu tenho algum comprometimento na minha carreira em relação aos outros fatores. Tá bem? A Rosângela está colocando aqui, existem lindos projetos para candidatos 45 ou 50 a mais em multinacionais. Exatamente, Rosângela. Mas eu preciso atender aos requisitos do meu mercado. O que está acontecendo, Roberto, muito frequentemente, é simplesmente as pessoas querem se recolocar e as pessoas estão buscando cargos de forma equivocada, salários de forma equivocada e vagas que não estão aderentes às suas competências. Novamente, a gente volta para aquele meu cliente que era controle, se dizia controle, mas para o mercado ele não era controle. Vejam, e a gente consegue exatamente entender, né, o desencontro nesse processo de comunicação com o próprio mercado. O Fred está colocando aqui, interessante, também tenho 47 anos e tenho uma situação parecida. Atuei muitos anos em manutenção, mas tenho maior afinidade pela qualidade, inclusive boa capacitação nessa última área. Entretanto, tenho duas pós em gestão empresarial e gestão de projetos. Já fizeram uma pergunta em entrevista para mim sobre qual era a minha maior expertise. Veja só, Fred, a gente começa a refletir sobre aquela assessoria que você teve de recolocação. Provavelmente ela não tratou de um aspecto extremamente importante, o que você está relatando aqui para nós nesse webinar de hoje. Então, será que eu estou sendo visto pelo mercado como um profissional de manutenção, como um profissional de qualidade, como um profissional de projetos? Afinal de contas, quem eu sou? Qual é a minha expertise? Provavelmente, Fred, não quero tirar nenhuma conclusão precipitada, mas nós estamos diante de uma carreira, provavelmente, né, como eu encontro diariamente os meus clientes, que não foi planejada, e por ela não ter sido planejada, ela acaba sofrendo algumas consequências na jornada da recolocação. E aí a gente acha que preparar um currículo somente, que encontrar vagas e que passar pelas entrevistas se faz suficiente. Não! Nós temos algo muito importante, a gente vai falar disso agora há pouco, vamos falar disso agora na frente, algo muito importante que influencia na jornada da recolocação, que é exatamente através desse checklist que eu vou trazer para vocês. Então veja, eu trouxe aqui um checklist para que vocês possam descobrir os principais impeditivos na atração de entrevistas junto aos recrutadores. Nesse checklist eu trago 4 pontos que vocês, a partir de hoje, precisarão ficar atentos. A partir de hoje, independente da idade, Roberto, independente da área profissional, independente da região, que vocês possam usar esse checklist para descobrir os principais impeditivos na atração de entrevista junto aos recrutadores. Vamos lá descobrir quais são eles? Primeiro fator chave para chamar a atenção dos recrutadores. Eu preciso adequar o meu currículo ao sistema ATS. O que é que significa sistema ATS? Um sistema de rastreamento de candidatos que é muito utilizado pelas inteligências artificiais, pelos sites de emprego, inclusive pelo próprio LinkedIn, né? Eu preciso adequar o meu currículo a essa estrutura ATS para que ele seja captado através de palavras-chave, tá? E, consequentemente, a gente aumente a probabilidade deste currículo que cair nas mãos, nos filtros dos recrutadores e, consequentemente, isso gerar
uma possibilidade, ó, maximizar uma possibilidade de uma entrevista, tá? Então, se hoje vocês estão aí encaminhando o currículo, e o currículo não está chegando, não está gerando entrevista, a gente pode entender que esse currículo pode estar com um problema, né, de não adequação, melhor dizer, ao sistema ATS, que é um sistema de rastreamento de candidatos que é utilizado nas tecnologias, tá? Então, gente, primeira coisa que a gente precisa fazer, adequar o currículo ao sistema ATS vai fazer com que eu seja encontrado pelos recrutadores através de palavras-chave, através do conjunto de atribuições e responsabilidades, através das minhas realizações, através da minha síntese e qualificação, através de todas as informações que eu vou trazer no meu currículo. Ok até aí? Então, primeiro fator-chave, fiquem muito atentos. Segundo fator-chave, eu preciso alinhar o currículo ao cargo e nível hierárquico que eu desejo. Eu vou trazer aqui um exemplo para o Roberto e para o Fred. Será que o meu currículo está alinhado ao nível hierárquico que eu desejo e ao cargo? Será que eu está alinhado ao nível gerencial, se eu pretendo um cargo de gerente? Será que o meu currículo está alinhado a um cargo de supervisão ou coordenação, se eu pretendo estar neste cargo? Veja, nós estamos falando em níveis hierárquicos diferentes. Uma coisa é um cargo operacional, outra coisa é um cargo tático, outra coisa é um cargo estratégico. Vejam o que aconteceu com o último cliente que eu atendi recentemente. Ele estava se comunicando com o mercado, com muita dificuldade de se recolocar. As qualificações deles estavam alinhadas para o cargo, o salário dele estava adequado, a experiência dele também estava alinhada, o perfil comportamental também estava alinhado para o cargo que ele desejava, só que simplesmente ele não estava se comunicando o currículo para o nível estratégico, o nível gerencial. E aí o que é que acontecia? Os RHs, os recrutadores liam o currículo dele e não conseguiam perceber que ele era gerente. Ele estava ocupando um cargo de gerente no currículo, mas ele não estava vendendo adequadamente, se comunicando adequadamente para o nível gerencial. E aí o que é que o RH percebe nesse momento? Poxa, ele está aqui num cargo de gerente, nessa última empresa que ele trabalhou, mas eu não estou vendo atribuições de um gerente. E aí ele começa a ser visto o quê? Como um gerente de nível tático, como um gerente de nível operacional. Ele vai ser chamado para processos seletivos? De jeito algum. Então, alinhar o currículo ao cargo e ao nível hierárquico que eu desejo é extremamente importante. E vou um pouco mais, Fred. Alinhar o currículo ao cargo e ao nível hierárquico e também à área que eu atuo. Porque se o meu currículo tiver com uma grande salada mista, em que várias áreas eu atuei, eu acabo atuando em várias áreas e não sendo nada para o mercado. Eu posso correr esse risco. Outro dia eu recebi uma cliente que ela dizia assim, Bruno, eu sou uma profissional multidisciplinar, porque eu trabalhei na área de qualidade, na área de produção e na área de qualidade, produção e laboratório, na área química. Controle de qualidade. Controle de qualidade, sistema de gestão da qualidade, são duas coisas diferentes, e na área de produção. E quando ela foi elaborar o currículo, simplesmente ela se vendia de forma super multidisciplinar. E aí, quando ela se jogava para um cargo na área de qualidade, de controle de qualidade, ela tinha uma empregabilidade X. Quando ela se jogava para o mercado, para uma área de sistema de gestão da qualidade, ela tinha uma experiência Y. Quando ela se jogava para a área de produção, ela tinha uma empregabilidade Z. 3 graus de empregabilidade. 3 graus de empregabilidade diferentes entre si. E aí, ela conseguia se recolocar? Não. E nem vai conseguir se recolocar se ela não resolver essa questão da carreira, né? Então, gente, alinhar o currículo ao cargo e nível hierárquico desejado é extremamente importante para que a gente possa o quê? Se comunicar devidamente frente às nossas atribuições e responsabilidades, frente às nossas realizações profissionais e frente ao cargo que eu desejo efetivamente. Então, nós falamos aqui de dois fatores chaves. Primeiro, adequar o currículo ao sistema TS. Isso vai ajudar na atração, na atenção dos recrutadores, porque os filtros tecnológicos eu vou poder ser buscado pelos filtros, né, tecnológicos, se eu vou ser encontrado, melhor dizer. E o segundo fator, alinhar o currículo ao cargo e o nível hierárquico desejado, ou seja, eu maximizo a comunicação do meu currículo frente ao mercado. Terceira dica,
construir uma identidade profissional atrativa para a sua área de atuação. É o que a gente chama de narrativa curricular. É o que a gente chama de pitch de venda. É o que a gente chama, que muitos chamam de da minha construção de identidade. Veja, eu preciso ter isso muito definido enquanto área profissional. Porque se eu não tiver isso definido, eu não consigo, na verdade, transmitir segurança para os recrutadores, né? E aí, consequentemente, é uma narrativa que não atrai. Eu vou pegar um exemplo básico aqui, vamos trazer para o nosso dia a dia para vocês entenderem como funciona isso. A gente liga o canal de TV no Jornal Nacional. O William Bonner está lá falando das notícias que vai ter no Jornal da Noite, no Jornal Nacional daquele dia. Se ele trabalha uma narrativa atrativa, anunciando as matérias, as pautas daquele dia, e se aquilo não me atrai, eu mudo de canal. Da mesma forma, é assim que funciona com os nossos currículos. Se eu não construo uma narrativa, uma identidade profissional para a área que eu atuo, automaticamente o RH abriu o seu currículo, fechou o seu currículo e foi para o próximo. É assim que funciona. É assim que funciona, felizmente ou infelizmente. A jornada, eu trabalho com recursos humanos há 19 anos, essa é a minha prática diária de recrutar pessoas. A gente fecha o currículo, se aquele currículo não está se comunicando, ele não está se vendendo bem, eu não vou perder tempo questionando se aquele profissional tem ou não determinada experiência. Nós estamos falando da comunicabilidade deste currículo. E aí, consequentemente, eu não consigo atrair a atenção do recrutador. Veja, eu não consigo atrair, fazer com que essa continuidade na leitura exista, fazer com que esse recrutador desperte o interesse de continuar preso, lendo ainda mais o meu currículo. Ele fecha o seu currículo e vai para o próximo, e é assim que funciona. E muitas vezes joga na lixeira o currículo, né? Então, a gente precisa entender que existem três fatores chaves para chamar a atenção dos recrutadores: alinhar o currículo ao sistema TS, alinhar o currículo ao cargo e nível hierárquico desejado e construir uma identidade profissional atrativa para a sua área de atuação. Tem muita gente me perguntando nas minhas redes sociais, no privado, lá no LinkedIn, no Instagram, se eu sugiro fazer o currículo com o ChatGPT. Gente, não cometam esse enorme equívoco, esse enorme erro. Porque o chat GPT não vai traduzir quem é você para o mercado. Ele pega informações globais, gerais, generalistas, e insere no currículo para você. Ah, Bruno, o chat GPT pode me ajudar? Pode, mas não deve ser somente baseado no chat GPT. Por quê? Porque senão eu vou cair na vala comum. Eu vou cair na vala que todo mundo vai ter um currículo parecido com o meu e, consequentemente, eu não consigo me diferenciar, né, do meu mercado. E o chat GPT, ele não vai adequar o sistema TS de forma automática. O chat GPT não vai alinhar a sua experiência ao seu nível hierárquico e cargo desejado, porque só você sabe o que você fez. E a questão da identidade profissional é algo pessoal, intransferível. Só eu sei relatar até onde foi minha vivência na controladoria, até onde foi minha vivência na qualidade, até onde foi minha vivência na produção, até onde foi minha vivência na engenharia, até onde foi minha vivência na área de RH. Veja, eu não consigo fazer com que isso seja colocado de forma estruturada. Rosângela está colocando aqui no inbox, pelo menos os requisitos básicos para a vaga devem estar descritos no currículo do candidato. Atenção ao contato, verificar se o e-mail e o telefone estão atualizados para não perder a oportunidade. E aí, Rosângela, assim, pelo menos os requisitos básicos para a vaga devem estar descritos no currículo, mas eu não sugiro a gente ficar preso somente aos requisitos básicos. A gente precisa avançar nesses requisitos, né? E quando eu trago esses fatores chaves, eu trago exatamente para a gente sair desse básico, tá? Sair desse básico, eu concordo com você, com a ideia, melhor dizer, que verificar o e-mail, os telefones estão atualizados para não perder a oportunidade, mas a gente precisa entender que existem outras coisas muito mais estratégicas e que a gente tem que sair desse básico, porque é saindo desse básico que a gente vai se diferenciar frente aos nossos concorrentes e frente às vagas que nós desejamos. Tá bem? Ah, e aí vocês devem estar se perguntando, Bruno, e qual o quarto fator-chave? Gente, e aí eu vou trazer o pulo do gato. O quarto fator-chave é o pulo do gato para todos vocês que estão aqui no meu webinar, tá? E se vocês gostaram desse meu encontro de hoje, do meu webinar,
que vocês possam depois compartilhar esse link com muitos outros profissionais, em outros grupos de família, de amigos, de vagas, enfim, que vocês participam no WhatsApp, até nas próprias redes sociais, né, no LinkedIn, lá no Instagram. Para mim será um enorme prazer e, assim, agradecerei muito, porque quanto mais a gente levar essas informações para o mercado de trabalho, quanto mais a gente levar essas reflexões para as pessoas, mais maior probabilidade elas terão de ampliar a sua visão e consciência e lucidez sobre o que é que elas estão fazendo com a carreira delas e onde é que estão esses dificultadores e podendo tratar esses dificultadores. Muitas pessoas não têm a menor noção do que está por trás de tudo isso, como a gente veio falando aqui desde o começo do nosso encontro, de todas essas variáveis. Então, a minha missão enquanto profissional, enquanto especialista em carreira, eu tenho os meus serviços a vender também, né? Mas eu também tenho uma missão de levar essas informações para o máximo de pessoas possíveis, porque nós temos aí pessoas que já estão tentando se recolocar há um ano e meio. As pessoas não têm, estão recebendo uma enxurrada de informações aí na internet, uma enxurrada de pílulas mágicas, de receitas de bolo, claro que vai existir em todas as áreas profissionais, de oportunistas que trabalham, né, se dizem gurus de carreira, né, os chamados currículos milagrosos, enfim, mas que na verdade essas pessoas precisam cada vez mais terem conhecimento para que elas possam discernir o que funciona, quem é bom, quem não é tão bom, quem realmente faz acontecer nesse sentido ou não, né? E só através do conhecimento que essas pessoas podem realmente eh, enxergar a essas conclusões, a perceber de fato o que estão acontecendo, né, na jornada da recolocação, tá? A Rosângela colocou aqui, Bruno, informa qual a média do valor cobrado para contratar um serviço de consultoria como esse, por favor. Veja, Rosângela, não tem como precisar valores dos nossos serviços, porque primeiro a gente faz um diagnóstico da sua carreira e a gente sugere quais são os programas, né, que podem melhor se adequar ao seu momento. Existem pessoas que procuram a minha assessoria para buscar trabalhar a visibilidade e o networking, porque a prioridade é encontrar vagas. Tem clientes que chegam na minha assessoria que querem planejar a carreira, porque estão com a carreira desordenada. Nós temos um programa específico para planejamento da carreira, definição dessa identidade, da estratégia de recolocação, etc. Existem pessoas que buscam a minha assessoria para cuidar das entrevistas, porque elas não estão conseguindo evoluir nas suas entrevistas. Existe um programa para cuidar das entrevistas. Eu tenho clientes que chegam para mim para buscar, por exemplo, Bruno, eu não estou conseguindo sair da etapa do currículo, eu não estou conseguindo gerar entrevista. A gente tem um programa específico para esta etapa. Então, nós temos um programa mais completo, que a gente pode assessorar o cliente durante 6 meses, durante vários meses, né? Que é o programa Master. Nós temos um programa VIP, que a gente assessora o cliente durante 6 meses, como também nós temos programas mais compactos, programas que duram 2, que duram 4 meses, ou até mesmo serviços avulsos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu atendi hoje à tarde que ela disse, Bruno, eu só quero uma elaboração de currículo. E a gente está fazendo esse serviço avulso para ela. Então, eu gostaria muito de precisar para você o valor dos nossos serviços, mas eu não tenho como porque existem vários serviços dentro de um, né, de um portfólio maior e a gente acaba sugerindo para o cliente baseado na análise da carreira, no diagnóstico da carreira desse cliente, tá? Então, gente, para agora falar do quarto fator-chave, o pulo do gato. Eu preciso, olha só, olha um dado de pesquisa que nós tivemos. Eu que agradeço, Rosângela. Ficamos à sua disposição, tá? Qualquer pessoa que tiver interesse de marcar um atendimento, um call, por favor, fiquem à vontade. A gente tem um agendamento para fazer. Pode ser diretamente comigo, tá? Todos os meus clientes são atendidos por mim, né? Eu só tenho apenas uma equipe operacional que trabalha nos bastidores, na parte administrativa, apoio interno, mas todos os meus clientes são atendidos diretamente por mim durante todos os meus serviços, tá? Já indiquei muita gente para você, risos. Obrigado, Rosana. Rosângela, muito obrigado pelas indicações. Depois, se quiser passar essas pessoas lá no meu WhatsApp, no individual, fique à vontade. É um prazer entrar em contato com elas e me apresentar, enfim, tá bom? Bom, gente, vamos para o pulo do gato. A gente está aí já 1 hora e meia falando aqui. Eu preciso dar essa mensagem principal para vocês. 59,4% não percebem como é visto pelos RHs no mercado de trabalho. Quase 60% não sabe
qual é o seu grau de empregabilidade. Eu vou pegar aqui uns exemplos do Tiago, do Fred, do Roberto, da Rosângela, né? Vou fazer a pergunta para vocês e para os demais. Vocês sabem quem é você para o mercado de trabalho? Quem são vocês no mercado de trabalho? Qual cargo, qual área, qual salário vocês são percebidos para qual cargo, para qual área, para qual salário vocês são percebidos pelos RHs e pelo mercado? Veja que muitas vezes o cliente chega até mim e a gente precisa fazer o que nós chamamos de diagnóstico de carreira. Inclusive, eu tenho uma novidade para aqueles que ficarem até o final, eu tenho uma novidade e eu quero apresentar para vocês até o final do nosso webinar. Se eu não sei, Fred, sobre quem eu sou para o mercado, eu posso elaborar currículo melhor, o melhor currículo do mundo, eu posso ter o melhor networking do mundo no LinkedIn, eu posso fazer a melhor entrevista do mundo, mas eu não vou conseguir me recolocar. Porque a estratégia da recolocação, ela não existe. Será que nós aqui estamos buscando vagas que não estão aderentes ao nosso perfil? Será que nós estamos apresentando uma pretensão salarial fora da realidade de mercado na minha região? Será que eu sou visto, será que vocês são vistos como um analista pleno, sênior, coordenador, supervisor, gerente? E aí, olha só, quase 60% das pessoas que estão buscando recolocação não percebem como são vistos pelos RHs no mercado de trabalho, ou seja, não sabem o seu verdadeiro grau de empregabilidade. E olhem o mais assustador. Olha só, o que significa conhecer o nosso grau de empregabilidade? Significa responder às seguintes perguntas. Você sabe como está a sua qualificação frente às vagas que você deseja? Será que as suas qualificações estão alinhadas aos cargos que você deseja ou almeja? E será que suas qualificações estão alinhadas conforme os seus concorrentes? Você sabe como o seu tempo de experiência é percebido pelo mercado? Será que eu tenho tempo suficiente para ser um pleno, um júnior, um sênior, um supervisor, um coordenador, um gerente? Você sabe como suas competências comportamentais estão frente aos cargos que você deseja? Será que as minhas competências comportamentais, até aqui na minha carreira, elas estão alinhadas ao nível hierárquico e ao cargo que eu almejo? Vocês concordam que se eu não tiver a qualificação, eu não chego nem na entrevista? Vocês concordam que se eu não tiver o tempo de experiência, eu até chego na entrevista, mas se eu não tiver habilidades comportamentais para aquele cargo e não apresentar devidamente na entrevista, eu não evoluo e não passo e não consigo aprovação? Outro dia, eu atendi uma cliente que ela estava num cargo de coordenação, mas as habilidades comportamentais delas estavam no nível gerencial. E ela estava buscando uma recolocação para um cargo de coordenação. O que é que ia acontecer na entrevista dela, quando ela chegasse na entrevista para um cargo de coordenação? Ela iria apresentar competências de forma indevida, para um nível gerencial sem querer e sem perceber, e, consequentemente, eu não conseguiria ser aprovada no processo seletivo. Fred está perguntando aqui no inbox. Na prática, como medir nossa empregabilidade? Há algum indicador ou métrica para isso? Sim, Fred, eu vou falar exatamente isso até o final do nosso encontro. Então, resumindo, você sabe como suas competências comportamentais estão frente aos cargos que você deseja? E, por fim, você sabe como você é visto pelos RHs na sua área de atuação? Então, gente, o que significa conhecer o nosso grau de empregabilidade? Significa responder a todas essas perguntas.
Quem consegue responder a todas essas perguntas aqui na sala e ter essa visão clara e lúcida sobre todas essas respostas? Fala aqui no inbox para mim. Roberto diz que tem dúvidas, ok. Quem mais? Quem consegue responder todas essas perguntas em relação à sua própria carreira? Max, sinto que não tenho fatores para saber se as respostas que tenho são suficientes e corretas. Muito bom, Max. Quem mais? Tiago diz que responderia a um e a 2. Ok. Responderia parcialmente. Quem mais? Jeová, eu consigo atualmente responder todas. Meu currículo está alinhado com a minha história. Maravilha, Jeová. Se você consegue, ótimo. Então você vai se recolocar de uma forma muito mais rápida. Lucas, falta autoconhecimento profissional. Muito bom, Lucas. Alguém quer colaborar um pouco mais? Então, gente, eu vou passar para o próximo slide para exatamente a gente entender como fazer isso na prática, tá? Veja, dentro de um diagnóstico de carreira, que é o meu trabalho, é o nosso primeiro atendimento junto aos meus clientes, a gente precisa avaliar se a qualificação do Fred, do Roberto, do Tiago, da Rosângela, do Lucas, do Max estão alinhados aos cargos que eles buscam, mas eles buscam cargos de nível operacional, de nível tático ou de nível estratégico. Como é que estão as experiências deles frente a esses cargos e níveis hierárquicos? E como é que estão as habilidades comportamentais deles frente a esses cargos que eles almejam? Esses são os três pilares que sustentam a nossa carreira: qualificação, experiência e comportamento. E a gente precisa entender como estão esses três fatores para o cargo que a gente deseja ocupar. Vocês concordam que se de repente vocês estão com a qualificação e experiência alinhada, mas não estão com comportamento, vocês correm o risco de ser reprovados no processo seletivo? Vocês concordam que se de repente vocês têm o comportamento, as habilidades comportamentais e têm a experiência, mas falta qualificação, o RH não vai te chamar para uma seleção? Vocês concordam que se vocês têm as habilidades comportamentais, mas não têm experiência, mas têm a qualificação, você vai ter que se desdobrar na sua entrevista para mostrar o seu potencial? Olha só, cada situação de empregabilidade através desse diagnóstico de carreira faz com que a gente possa o quê? Agir de forma estratégica e preventiva para que a gente promova, maximize a jornada da recolocação. E além da gente olhar para esses três pilares que sustentam a nossa carreira, nós estamos falando desses três pilares, mas além de falar desses três pilares, nós temos aqui, mas eu sou um profissional de que área? Como é que o mercado me vê mais apto para qual cargo? Será que o meu salário está alinhado com o mercado, com a minha pretensão na minha região e para o cargo que eu desejo ocupar? E, ao mesmo tempo, como é que está uma questão do porte das empresas? Eu vou buscar recolocação numa empresa de pequeno, de médio ou de grande porte? Em que segmento eu vou mudar de segmento ou me manter no mesmo segmento? Ao mesmo tempo, quais as funções que eu vou explorar na minha carreira? A Mirlene está colocando aqui no inbox, tem um grande problema. O meu salário não condiz com a minha função. Aí está a minha maior dificuldade. E aí, Mirlene, a gente precisa definir a melhor estratégia para que você consiga desconstruir esse desalinhamento entre o salário e o cargo ou a função. Porque senão ele vai se tornar um gargalo na sua carreira e, consequentemente, você não vai ter como evoluir, tá? Então, é muito importante que a gente entenda
que todas essas variáveis aqui, ó, que estão no nosso mapa, eles influenciam diretamente na nossa empregabilidade. Tem gente que só trabalha em empresa de pequeno porte, tem gente que só trabalha em empresa de grande, tem gente que só trabalha no mesmo segmento econômico. Eu tenho um cliente que passou a vida inteira, por exemplo, trabalhando em shopping centers e não mudou de segmento. Opa, isso tem um peso na carreira. Tem gente que não consegue crescer de salário, tem gente que não consegue mudar de cargo, tem gente que não consegue definir a sua área, tem gente que não tem a sua qualificação alinhada com o mercado que o mercado pede. Tem gente que não tem experiência, precisa acelerar essa experiência. E como é que eu faço para acelerar a experiência? Eu preciso passar nas entrevistas, né? Tem gente que não tem as competências comportamentais para o cargo que deseja. E aí? Vejam quantos fatores precisam ser considerados numa análise de um diagnóstico de uma carreira. E aí a gente agora entende, Fred, por que muitas empresas de consultoria e de assessoria de recolocação não funcionam. Porque elas não fazem, elas estão preocupadas, sabe com o quê? De elaborar um currículo e de jogar você no LinkedIn, sem uma estratégia de carreira definida. Vai dar certo? Joguei ao vento da sorte. Porque não vai dar, né? E aí eu assisto clientes que vêm até mim todos os dias, na minha assessoria no atendimento individual, muitas pessoas que já contrataram serviços, que na verdade buscaram uma assessoria, e essas empresas só estão preocupadas em elaborar um currículo e configurar o seu LinkedIn. Gente, configurar LinkedIn e currículo não define diagnóstico de carreira. Tem gente que está treinando, fazendo consultores aí, gurus se dizendo consultores de carreira, fazendo entrevistas e simulações de entrevistas, sem se preocupar em quem é essa pessoa para o mercado. Essa entrevista vai dar certo? Não vai. Então, olhem observem no nosso mapa aqui na tela, quantos fatores precisam ser ponderados, qual é a estratégia que eu vou utilizar para que essa recolocação aconteça. Essa é a inteligência do nosso trabalho. Essa é a inteligência necessária para que o profissional consiga evoluir na carreira, né? E aí a gente consegue entender quem eu sou em termos de identidade profissional. Eu sou um profissional de que área? Será que eu estou comunicando isso para o mercado? Será que eu tenho uma construção da minha narrativa, da minha identidade profissional, né? Será que, na verdade, eu estou aqui definindo a minha pretensão salarial de acordo com a minha região e com o meu cargo? O Tiago falou que está em Recife, Pernambuco. Será que o salário dele, na área que ele atua, a pretensão está alinhada ao mercado? Ou será que está fora? Ele precisa ter essa informação. Ele precisa saber se a qualificação dele está alinhada com o cargo que ele está buscando. Ele precisa saber se o tempo de experiência, como é que o mercado vê ele. Para que vagas ele será que está buscando uma recolocação? Vagas de júnior, pleno, sênior? Tá. Será que o mercado vê ele como um sênior, vê ele como um pleno, vê ele como um supervisor, um coordenador? Como é que ele está à frente aos concorrentes dele? Né? E aí o Fred colocou aqui no inbox, foi só currículo e perfil do LinkedIn mesmo que se preocupam comigo, que se preocuparam comigo. Putz, Fred, não vai acontecer. Não vai acontecer porque, na verdade, recolocação não é currículo e LinkedIn. A gente percebe aqui no nosso webinar e no nosso encontro que recolocação tem muito mais a ver com a minha estratégia de carreira. E aí eu vou, Fred, dizer dois clientes que eu atendo diariamente, dois tipos de clientes que eu atendo diariamente. Aquele cliente que se acha muito, e quando ele chega no meu diagnóstico, ele não é visto como tudo isso pelo mercado. E tem aquele cliente que se acha muito pouco e que, na verdade, quando ele faz o diagnóstico de carreira, ele descobriu o mundo e que ele pode buscar algo muito melhor e muito maior. Esse é o meu dia a dia. Eu atendo diariamente clientes que se acham muito, clientes que se acham pouco. E a gente precisa entender quem é você, se você está se achando muito, se está se achando pouco. E trabalhar essa estratégia de recolocação. Porque a Rosângela está trazendo aqui, senioridade é medida pela experiência, pelo conhecimento técnico, pela soft skills. Não tem dúvida disso. E o quanto, na verdade, nós temos, Rosângela, você tem, por exemplo, de senioridade, né? Quanto tempo você deve ter de experiência frente à sua área, quanto conhecimento técnico e quantas as habilidades soft skills têm a ver com a seu cargo ou função desejada, o quanto está alinhado ou não. Veja, e a gente tem vários exemplos, né, dentro desse contexto muito mais amplo, tá? Então, nós falamos aqui desse diagnóstico e eu quero abrir para vocês aqui. Eu vou abrir aqui mais uma coisa importante,
quais os benefícios de fazer um diagnóstico de carreira? Primeiro, quando a gente faz um diagnóstico de carreira, a gente consegue descobrir como as nossas competências comportamentais, nossas competências estão, seja de qualificação, de tempo de experiência e de comportamentos, frente aos nossos concorrentes. Além de a gente descobrir como as nossas competências estão, a gente também tem como fazer o quê? Avaliar se a nossa qualificação está alinhada ao cargo e à nossa área de atuação. Será que a minha qualificação está alinhada ao cargo e área de atuação que eu quero trabalhar? Outro benefício que o diagnóstico de carreira traz, compreender como o tempo de experiência é percebido frente ao cargo que eu desejo. E aí, qual é o maior benefício que o diagnóstico de carreira traz? Clareza sobre quanto vale as nossas competências na nossa área de atuação e região geográfica. E além de enxergar quanto vale as minhas competências na minha região e na minha área de atuação, eu também consigo identificar todos os fatores que estão impedindo a minha recolocação ou o meu desenvolvimento profissional. Então, gente, eu quero trazer para vocês que ficaram até comigo aqui até o final desse encontro, é um diagnóstico, um serviço de diagnóstico de carreira, que esse é o meu primeiro serviço que eu faço com todos os meus clientes quando chegam até mim, né? E esse serviço traz todas essas respostas e todos esses benefícios através de uma metodologia chamada mapa de carreira. Então, eu atendo clientes em grupo, tá? São máximo de 15 pessoas por turma. A gente vai abrir essa turma já para quinta-feira dessa semana, dia 21, tá? E aí eu me reúno com eles durante 2 horas e a gente aplica a metodologia chamada mapa de carreira, trazendo a carreira de todos os participantes para dentro desse mapa, e a gente vai descobrir como é que estão as qualificações frente aos concorrentes para o cargo e área que desejam, como é que estão, como é que o tempo de experiência é visto pelos RHs, quanto vale as competências comportamentais, vocês poderão receber uma pesquisa salarial de mercado. Bruno, eu quero saber, o Fred lá está em Minas Gerais, ele quer saber quanto que ganha um coordenador na área que ele atua. Ele vai receber uma pesquisa salarial para este cargo e a gente vai descobrir qual é o menor salário, a mediana e o maior salário na região dele para aquele cargo que ele deseja ocupar. Todos vão ter uma pesquisa salarial na sua área, tá? A gente encaminha por e-mail, eu vou apresentar o relatório de pesquisa, como a gente pode interpretar esses resultados, para que vocês se familiarizem com a leitura desse relatório. E quando vocês receberem aquela pesquisa para aquele cargo que vocês querem descobrir, automaticamente vocês estarão muito mais por dentro, né, do mercado, dos salários praticados pelo próprio mercado. E, por fim, a gente também vai descobrir os fatores que estão impedindo todos os participantes de evoluir, seja na recolocação, seja no desenvolvimento profissional. E quando a gente identificar esses fatores, a gente vai poder criar um direcionamento, olha só, esses profissionais que participarão do nosso diagnóstico, eles poderão buscar as soluções efetivas para cada situação que eles estejam passando ou vivenciando. Então, como é que funciona em geral esse diagnóstico de carreira? Um encontro que dura 2 horas, eu vou mostrar para vocês na tela. Automaticamente a gente vai só no máximo 15 pessoas por turma, porque eu não atendo mais de 15, porque eu perco a qualidade do atendimento. Então, no máximo 15 para a gente poder atender todo mundo e ter muita interação e a gente conseguir sair desse encontro com muita clareza e vocês vão poder responder todas aquelas perguntas e principalmente, ó, ter todos esses benefícios durante o diagnóstico de carreira, tá? E aí, claro, eu vou receber o perfil do LinkedIn de vocês, a URL de cada um antes, para eu poder avaliar a carreira de cada um. Eu vou poder, na verdade, entender a trajetória de cada um. Eu vou poder avaliar se o currículo ou não está adequado. Claro que eu não vou sugerir um outro currículo, mas eu posso apontar e dizer, olha, o teu currículo precisa ser refeito urgentemente, né? Porque a gente vai trabalhar com aquela visão daquelas 3 etapas lá do começo do nosso encontro. Eu estou tendo problema na atração, no encontrar vagas? Não, eu estou tendo problema na atração da atenção dos recrutadores ou eu estou tendo problema nas entrevistas? E a gente vai poder fazer esse diagnóstico para entender, né, se de fato o problema está na recolocação ou está na
carreira. Veja, e ter esse discernimento é muito importante para todos nós, tá? E aí, eu vou apresentar aqui rapidamente o diagnóstico, o como funciona esse encontro, mas eu também vou estar mandando para vocês lá o link, tá? Dentro do grupo, para que vocês possam aprofundar essa visão do diagnóstico, ler o que está contemplado nesse serviço e decidir seguir em frente ou não, ah, através dos nossos serviços, tá? Então, olhem só, a gente tem aqui, ó, um diagnóstico de carreira. A gente vai ter a próxima turma do dia 21, das 20 horas às 22 horas, são 2 horas de encontro. 21 cai numa quinta-feira. Eu tenho essas turmas, eu vou ter essa turma agora daqui a 15 dias. Então, essa próxima turma é dia 21 e a gente abre uma nova turma daqui a 15 dias para a gente fazer esse diagnóstico juntos, tá? Não vou ler aqui todas essas informações que constam na página do serviço, mas vocês vão descobrir os maiores impeditivos na gestão da carreira, que, consequentemente, servirão para descobrir os maiores impeditivos da recolocação, tá? Como é que funciona o diagnóstico de carreira? Um diagnóstico de carreira é um atendimento online em grupo de até 15 participantes, com duração média de 2 horas, conduzido por mim, onde a gente vai utilizar uma metodologia chamada mapa de carreira para avaliar e descobrir o estado da sua carreira. Nossa missão é identificar os fatores que podem estar bloqueando o seu desenvolvimento profissional, seja no contexto da recolocação, numa possível mudança de área, ou atuação em diferentes carreiras, como cargos técnicos, gerenciais, ou até mesmo pessoas que querem buscar se tornar consultores, docentes ou empreendedores, né? Como é que funciona esse diagnóstico? A gente vai analisar os 3 pilares da carreira: a qualificação de vocês, o tempo de experiência e as competências comportamentais. Bruno, como é que vocês vão avaliar as competências comportamentais? A gente está incluso dentro desse serviço um mapeamento de perfil de competências que você realiza online e a gente manda os resultados por e-mail de vocês. Então, o que é que está incluso nesse diagnóstico? A análise da carreira, duração de 2 horas, atendimento online em grupo. Segundo, pesquisa salarial para o cargo que vocês desejam. E terceiro, o mapeamento das competências comportamentais. A gente fecha o quê? O tripé da carreira: qualificação, experiência e comportamento versus o salário, tá? Então a gente vai poder, vocês vão poder sair desse encontro com uma visão clara de como vocês são vistos pelo mercado, como vocês são percebidos pelos RHs frente aos concorrentes de vocês na área em que vocês atuam, automaticamente quanto vale as competências em termos salariais para um cargo que vocês desejam buscar essa informação. Eu sugiro sempre fazer a pesquisa salarial após a análise da carreira, porque quando vocês diagnosticarem quem são vocês para o mercado, automaticamente a gente tem como ter muito mais assertividade e aí vocês vão sugerir para mim: Bruno, eu quero um cargo, uma pesquisa salarial para o cargo de gerente de controladoria. Eu quero uma pesquisa salarial para um cargo de coordenação de qualidade ou coordenação de produção. Vocês que vão definir os cargos que vão embasar a pesquisa salarial de mercado, tá? E aí, olha só, a gente vai examinar a combinação da sua formação profissional em relação aos seus objetivos de carreira, comparando com os requisitos mínimos demandados pelo mercado na sua área de atuação. Tempo de experiência, a gente vai avaliar como se deu o tempo de experiência de cada um de vocês, incluindo os diferentes níveis hierárquicos, né? Os RHs, eles exigem um determinado período de tempo para o nível operacional, para o nível tático, para o nível estratégico. E aí, como é que vocês se distribuíram nas experiências de vocês em relação a esses cargos, a esses tempos de experiências, tá? E, por fim, a gente também vai analisar o seu salário atual para aquelas pessoas que estão trabalhando, para descobrir se vocês estão ganhando abaixo, na média ou acima de mercado, e também aquelas pessoas que estão buscando uma recolocação e que precisam ter a clareza de quanto vale as suas próprias competências, tá? Aqui tem várias matérias minhas publicadas na Globo, na Jovem Pan, na Record, TV Record, na CBN, enfim. Depois vocês podem ler com calma. Aqui tem depoimentos de vários clientes que podem também trazer um pouco do que significa esse trabalho de diagnóstico, tá? E como eu falei para vocês, o diagnóstico de carreira, ele inclui 3 serviços em um, tá? Análise da carreira, depois vocês vão ler com um pouco mais de calma se alguém tiver alguma dúvida. Segundo, pesquisa salarial
na sua área e na sua região geográfica, a gente vai poder descobrir quanto vale as suas competências. E terceiro, a gente vai mapear as competências comportamentais de cada participante do nosso diagnóstico, tá? Bruno, valores de investimento. Nós estamos com uma promoção até a inscrição até a quarta-feira dessa semana. O valor deste serviço de diagnóstico de carreira, o valor original é R$ 499. E nós estamos falando agora de um produto com 30% de desconto que vai chegar a um valor de R$ 350 em até 12 vezes no cartão, tá? Então, vocês vão ter direito a esse encontro de diagnóstico de 2 horas, a pesquisa salarial, o mapeamento de competências, por apenas R$ 350 em até 12 vezes no cartão. Para aqueles que querem fazer um cálculo rápido, tá? Nós temos aqui, eu vou dizer para vocês quanto que ficam, né? O valor mensal, se for parcelado em até 12 vezes, só para que vocês possam fazer aí tem uma pequena taxazinha da operadora do cartão, mas eu já posso depois passar para aquelas pessoas que tiverem interessadas. Vai dar 12 parcelas de 30 e alguma coisa por mês, tá? Se vocês quiserem parcelar em até 12 vezes. Se não quiserem parcelar, pode ser via Pix, também pode ser através do PagSeguro para fazer esse diagnóstico. E para aqueles participantes que fizerem esse pré-diagnóstico até a quarta-feira, aqui tem um errozinho de texto, tá? É até quarta-feira, lembrando que ocorrerá na quinta-feira, tá? Se vocês fizerem a inscrição até a quarta-feira, a gente vai trazer um pré-diagnóstico da carreira atual. Se vocês estão tendo um problema de planejamento da carreira, se vocês estão tendo problema de visibilidade profissional, ou se vocês estão tendo um problema de desempenho nas entrevistas. A gente vai conseguir, através da nossa análise diagnóstica, a gente vai poder definir quais são outras variáveis que estão podendo influenciar na carreira de vocês. Aí vai uma coisa muito mais voltada para a carreira do que para a recolocação em si, tá? E aí, às vezes, a gente encontra profissionais que não planejaram uma carreira, mas eles não sabem que não planejaram. Às vezes, a gente encontra profissionais que têm uma fragilidade enorme no seu network, na sua visibilidade, e eles não sabem que tem. E às vezes a gente percebe que esse profissional não está conseguindo evoluir nas entrevistas e a gente vai entender o porquê que eles provavelmente não estão evoluindo nas entrevistas. Então a gente vai acabar dando aí um pré-diagnóstico para todos esses participantes que fizerem o diagnóstico de carreira, no caso, lá até quinta-feira. O Fred colocou aqui no inbox, vai rolar um desconto especial ou sorteio para quem te prestigiou aqui hoje no webinar? Fred, o valor desse serviço já está com desconto de 499 por 350 em até 12 vezes no cartão, tá bem? Lembrando que a turma, quando a gente jogar lá no grupo, nós temos quase 60 pessoas lá no grupo interessadas, a gente vai limitar as turmas somente 15 participantes, tá bem? Então, fechou a primeira turma, a gente abre a próxima turma para daqui a 15 dias e a gente vai se encontrando, né, de 15 em 15 dias nesse diagnóstico de carreira, tá bem? E aí, claro, vocês vão ter o benefício de 499 por 350. A partir desta data, a gente não vai conseguir mais manter esse desconto, né? Vai voltar para o valor original, que é 499, que esse é o preço básico do meu atendimento individual e já é um preço que nós já utilizamos já há muitos anos. Então a gente está exatamente criando esse valor para beneficiar os participantes aí do webinar. Tá bem, Fred? Então, tem aqui todas as informações, tem aqui no final da página todos os meus canais, tá? Eu vou deixar aqui também todos os meus canais aqui na minha apresentação final, tá? Aqui nós temos aqui o meu e-mail direto, é o brunocunha@carreiracombruno.com.br. Tem o meu site, que é o carreiracombruno.com.br/blog. Tem muitos conteúdos lá legais, muitos artigos legais no meu blog. Aqui tem o meu canal no Instagram, tem o meu canal no LinkedIn, tem os meus canais no Spotify e no Deezer, que são os meus podcasts, né? Confesso que também um pouco paradinho, porque eu não tive tempo nos últimos anos, principalmente no último ano, né, 2023, que foram outras prioridades, vários projetos, lançamento de livro que está por vir, enfim, mas tem alguns conteúdos legais lá. E também tem os meus grupos, a minha comunidade, que tem mais de 15 mil pessoas que me seguem no grupo de WhatsApp. Se vocês depois quiserem entrar nos meus grupos, vocês vão receber conteúdos diários sobre carreira e mercado de trabalho.
e é um prazer tê-los lá no meu WhatsApp, todos eles, esses participantes, esses integrantes, porque são pessoas que acabam tendo vários benefícios, né, nas suas carreiras, e eu me sinto bastante útil e produtivo quando eu consigo colaborar aí com todos vocês, enfim, na medida do possível. Evidentemente, como eu falei anteriormente, eu também tenho os meus serviços, mas que no fundo também eu também tenho o meu viés de contribuição e levar, né, essas benesses para todos os meus seguidores, para todos os meus, as minhas conexões no LinkedIn, os meus seguidores no Instagram, enfim. Tá bem? Então, gente, eu queria encerrar o nosso encontro de hoje, queria abrir para perguntas, tá? Ana Cláudia, muito obrigado pela tua participação, você está me agradecendo aqui no inbox, eu que agradeço a tua confiança de estar aqui, a tua participação. O Fred, pelas suas considerações, perguntas e participações, eu agradeço imensamente também. Eu acho que o encontro não funciona somente falando e trazendo as minhas experiências, vocês precisam trazer a experiência de vocês, tá? E eu vou jogar, na verdade, abrir a oferta lá no grupo para que vocês possam. Rosângela, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Rosângela, eu que agradeço, né? Eu que agradeço mais uma vez a tua participação. E aqueles que precisarem, prazer, Milene, foi um prazer também, Milene, prazer para mim conhecê-la, né? E me sigam lá no LinkedIn, por favor, né? Que eu estou sempre postando muitos conteúdos. E a gente pode interagir também, né, nas mensagens inbox do LinkedIn, do Instagram, do WhatsApp, enfim. E lá tem o meu número, inclusive, pessoal, direto, que vocês falam comigo lá no nos grupos do WhatsApp, tá bem? Obrigado, Roberto, pela tua participação. Obrigado, muito elucidativa. Nos veremos na quinta. Será um prazer ter você presente na quinta-feira. Agora, não deixem, quando a gente lançar a oferta hoje, geralmente quando a gente abre no grupo lá do WhatsApp, como tem 60, quase 60 pessoas, muita gente faz as inscrições. Mas aí vocês façam as inscrições para garantir a presença na quinta, porque na próxima quinta a gente faz uma nova turma. Se fechar essa quinta, a gente se encontra na próxima quinta, né? eh, Sucessivamente, né, nos próximos encontros. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Uma excelente noite. Queria estar aqui com vocês mais tempo, mas assim, né, temos um tempo aí do webinar, também já são 22 horas, estamos aqui há 2 horas. E vou compartilhar, sim, o link da gravação, Rosângela. Se vocês puderem compartilhar com familiares e amigos que estejam precisando de criar um pouco mais de consciência e de elucidação, né, da carreira, praticamente eu acho que será muito oportuno para todos eles. Tá bem? Gente, então foi um prazer estar com vocês. Excelente noite, bom descanso a todos. E até a nossa próxima quinta. Tchau, tchau.